David Lynch is widely regarded to be America's premier avant-garde filmmaker. You need look no further than the following films: Lost Highway, Blue Velvet, Eraserhead, and The Elephant Man. Fala galera amiga do PFC, para fechar o ano nós vamos de episódio 140, adentrando aí o mundo misterioso e complexo do senhor David Lynch. Isso aí, a gente vai falar um pouco da carreira desse grande diretor americano. Vamos basear esse episódio em 3 filmes: Veludo Azul, Uma História Real e O Cidade dos Sonhos. E vamos deixar aqui um aviso que a gente já deu em outros episódios, mas nesse é muito importante. A gente não vai respeitar spoilers, até porque quando a gente chegar no filme Cidade dos Sonhos é quase impossível falar desse filme sem revelar boa parte do que está acontecendo ali na trama. Então é bom você dar pelo menos uma olhada nesses 3 filmes para a gente não ter problema, ok? Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais é só procurar podcast Filmes Clássicos. Bom, galera, falar então do David Lynch aqui no podcast. Hoje o Fred Almeida falando aqui do Rio de Janeiro, né? Novidade, sempre no Rio de Janeiro, meio da pandemia então, que a gente não sai daqui. Comigo Alexandre Cataldo, quase sempre em Blumenau, né? Hoje está em Blumenau também, Alexandre. Fala aí, beleza? Sim, então por aqui. Beleza, Fred? Beleza. Certo. Para falar desse mundo bizarro, mundo estranho, mas para mim um mundo muito interessante do David Lynch, a gente convidou mais 2 feras aí, nossos grandes colaboradores do podcast, né? 2 dos grandes, né? Vamos deixar o William de fora também, outro grande colaborador. Mais com a gente aqui o Fábio Rockenbach, falando lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, isolado, quarentenado, e prazer estar com vocês aqui de novo. Primeira vez com o nosso outro convidado aí, vai ser um... Isso. Vai ser um showzão. Primeira vez no podcast, né? Mas na live já tá todo mundo íntimo, já é aquela festa lá na live. Certo? Então o Rafael Amaral voltando aqui pro nosso podcast, falando lá de Jundiaí, São Paulo. Fala, Rafael, tudo bem? Ô Fred, tudo bem? Bom podcast aí pra nós, né, cara? Isso e aí, um abraço pra todo mundo aí, pro Alexandre, pro Fábio também. Rafael. E vamos mergulhar nesse universo obscuro do David Lynch aí. Cair na caixa azul aí. Isso. Dentro da orelha. Rafael deve estar escrevendo alguma coisa também aí sobre Lynch no Palavras de Cinema lá, né? Pois é, eu acabei revendo alguns filmes dele para o podcast e com certeza vai ter texto, vai ter algumas coisas no Palavras de Cinema também. Beleza, e a gente fica na expectativa que o Fábio poste aquele videozinho lá no canal dele, lá, cena a cena também, né? Vídeo esperto, assim que acabar as bagunças aqui a gente vai meter sim, tá programado. Opa, legal, beleza. Vamos fechar aí o ciclo aí, então. Galera, vamos então falar aí do David Lynch, mantendo aqui a tradição aqui do podcast, né? Começar com uma biografia bem curtinha aqui, só pra gente ter ideia de onde se originou o David Lynch, né? O cineasta americano, nasceu David Keith Lynch em 20 de janeiro de 1946, na data exata que um dos diretores preferidos dele, o Fellini. Né? Completava 26 anos. O Lynch nasceu numa cidadezinha chamada Missoula, em Montana, nos Estados Unidos. É uma dessas cidadezinhas que vivem da exploração de madeira, né? Então até por isso você vai ver isso na filmografia dele, né? Por exemplo,
O Veludo Azul, o nome da cidade é Lumbertown, é uma cidade desse tipo, né? Na série Twin Peaks também. É uma cidade que vive da exploração da madeira. Mas ele é filho de um cientista, de uma professora particular de inglês. E como o pai dele trabalhava no departamento de agricultura, a família vivia se mudando, né? Mudando de estado, mudando de moradia toda hora, e até por isso ele acabou sendo um cara bem assim arrojado no sentido de se adaptar às novas situações, né? Aos novos ambientes, fazia amizade mais rapidamente nas escolas que ele passava. E ainda criança ele já tinha um fascínio pela pintura e pelo desenho, começou a achar que podia fazer disso uma carreira, principalmente depois que conheceu um amigo do pai dele que era pintor profissional, que o inspirou a perseguir esse desejo de se tornar um pintor. E ele começa a fazer escola de pintura nos Estados Unidos e depois acaba viajando para a Europa, para Salzburgo, na expectativa de conhecer um pintor lá que dava aula numa faculdade. Só que quando ele e esse amigo que viajou com ele chegaram lá, eles descobriram que o cara já não estava mais naquela faculdade dando aula. Eles meio que ficaram decepcionados com isso, com a cidade também, não curtiram muito ali. Ele dizia que Salzburgo era muito limpinha, muito certinha, então... Que é onde foi filmada Noviça Rebelde, né? Exatamente. Aí ele do certinho e do bonitinho, né? Ele falava que aquilo ali não inspirava ele, né? Então ele diz até que depois que ele voltou para os Estados Unidos, que ele foi para Filadélfia fazer uma faculdade de arte ali, né? É que ele começou a ter a real inspiração, porque Filadélfia era uma zona, era aquelas, né? As ruas cheias de lixo, de moradores de rua, então ele achava aquele ambiente caótico uma coisa que inspirava ele, né? Nessa faculdade ele conhece a Peggy Reeve, que vai se tornar a primeira esposa dele e vai dar a primeira filha dele, que é a Jennifer Lynch, que depois se tornou diretora de cinema também, né? Acho que o filme mais famoso que ela fez se chama Encaixotando Helena, mas ela não dirigiu muita coisa também. Em 1967 ele resolve fazer um curta-metragem a partir do desejo que ele tinha de ver suas pinturas animadas, né? Então ele fazia lá os seus desenhos, suas pinturas, mas ele começou a ter essa sensação de que aquilo ali ficaria melhor se ele conseguisse fazer aquilo se animar e ter som e tal. Então foi uma migração natural para ele correr atrás de uma Bolex, que é uma câmera que era o sonho de consumo dele na época, e tentar produzir algo de um curta-metragem que fosse, né? E assim ele faz o primeiro curta dele, chamado Six Men Getting Sick, e através da pintura ele começa ali realmente a carreira dele no cinema, a partir da pintura, né? Fazendo outros curtas. Ele tem um cara rico que encomenda um curta para ele, né? Que queria colocar, acho que tipo uma exposição na tela na casa dele. E aí ele faz o The Alphabet e faz outros também, né? Faz o The Grandmother, e a partir daí ele se dedica mesmo ao cinema, entra para uma faculdade de cinema, que é o conservatório da AFI, que é o American Film Institute, que estava sendo recém-fundado naquela época. Ali ele começa um projeto chamado Garden Back, mas depois que os professores começam a interferir muito nesse projeto, ele ameaça sair da escola, e aí que vem a grande chance dele, porque o diretor da escola percebe que vai perder talvez um dos seus melhores alunos e faz uma barganha com ele, falando: se você continuar aqui, terminar a faculdade, eu dou uma grana aqui para você produzir um longa-metragem, o que você tiver escrito aí e tal. E assim ele faz o Eraserhead, né, que é o filme de 77, é o primeiro longa dele. Não sei se vocês viram, não, só para a galera entender melhor, né, a gente se propôs aqui a fazer o episódio em cima de 3 filmes, né, ter como alicerce 3 filmes, que é o Veludo Azul, Uma História Real e o Cidade dos Sonhos. Mas a gente pode ir tentando comentar, né? Quem viu os filmes, a gente pode ir tentando comentar o resto dos filmes. Fred, eu queria fazer um adendo.
ainda sobre a formação do Lynch, que eu acho que é interessante a gente citar, que você citou, né, muito bem da questão das pinturas, mas é importante lembrar que o Lynch, ele nunca foi um cinéfilo na adolescência, nem na infância, né? Não, Ele não era um cara que assistia muito filme, que ia muito no cinema. Ele gostava, inclusive ele disse que assistiu E o Vento Levou quando era criança e ficou encantado com o filme, adorou. Mas não era um cara que ia toda semana no cinema, maluco por filmes, né? A introdução dele na arte foi realmente pela pintura, que acabou depois levando ele para o cinema, né? Então acho que é legal fazer esse adendo, porque tem muito cineasta cinéfilo, né? Que cresce vendo filme. Ele diz que ele via os filmes exatamente como você falou. Ele via os filmes não por um olhar de cinéfilo, né? Mas assim, com um olhar mais de um artista, né? Ele acho que ele tinha outra percepção quando ele estava vendo filme, né? E não só como pintor, né? Ele também vai, ao longo da carreira dele, se enveredar aí por artes plásticas, música. Ele vai lançar discos, né? Álbuns, vai compor. Na época que ele morou na Filadélfia, tem relatos que ele assistiu muito filme, né? Os filmes chamados filmes de arte, né? Ele ia em um cinema pequeno, não me lembro agora o nome do cinema, na Filadélfia, e ele assistia Nouvelle Vague, ele assistia os filmes europeus, mas não há, eu não sei, né, realmente qual que era a predileção dele, os favoritos. Eu sei que ele gostou muito de Bonnie e Clyde, que ele viu nessa época, nos anos 60. Dizem que assim, alguns dos filmes favoritos dele, o 8,5 do Fellini, eu acho que é muito a cara dele, né, gostar do 8,5, já que trata de um tema que é tão caro a ele. La Strada também, ele cita. La Strada, ele gostava do Billy Wilder também, ele gostava do Pacto de Sangue. E que são histórias são narrativas bem convencionais, né? Se a gente parar pra pensar. Eu acho que é interessante, Fred, a gente pensar esse início de carreira dele como artista, porque isso aí vai impactar no resto da carreira dele, né? Porque a gente percebe que ele é um cara que a história é uma espécie de recipiente, né? A história é uma desculpa. O que ele quer é que a gente vivencie uma experiência baseada em alguma ideia, alguma coisa que impactou ele, né? E o próprio Eraserhead é um exemplo disso, né? Que ele filma Eraserhead naquela época que a Jennifer nasce em 68, né? Então, é bem aquela coisa do artista que sente alguma motivação, que sente alguma inquietação e quer transformar aquilo em algum tipo de expressão para o público sentir o que ele está sentindo, né? Coisa que ele vai repetir depois. E o Eraserhead basicamente parece esse medo de ser pai, esse medo da paternidade, tudo isso que vem junto com o próprio nascimento da filha. O filho, ele se torna um alienígena, né? O filho é aquele objeto estranho que você tem repulsa, mas que você não pode deixar de cuidar daquele objeto estranho, né? É muito maluca essa relação dele, do personagem, com aquele bebê alienígena ali, né? E o Eraserhead é legal que ele foi um dos últimos dos grandes filmes da meia-noite, né? Que a gente tem lá o Tommy, o Pink Flamingos, que o pessoal aqui adora, entre aspas, né? A Noite dos Mortos-Vivos. É um fenômeno que continua até nos anos 80. Tu tem lá o Evil Dead, o Vingador Tóxico, mas acho que o Eraserhead foi um dos últimos desses grandes filmes lá começou nos anos 60, 70, que criou um público cult ali com exibições à meia-noite e durou anos esse culto em torno do filme. E eu acho que uma das coisas que ajudou o filme também, ele demorou para acontecer, de certa forma, né? Ele ficou bastante tempo nessas sessões à meia-noite, ele foi ganhando um público com o tempo, e eu acho que uma coisa que ajudou muito o Eraserhead foi o fato de que alguns diretores famosos gostaram muito do filme. A gente pode citar, por exemplo, o Kubrick, que viu o filme e ficou encantado. Inclusive o Kubrick dizia que era um dos melhores filmes que ele viu na vida, era o Eraserhead, do David Lynch. E isso foi criando uma aura mítica em torno do filme que acabou projetando o Lynch. Sem falar no Mel Brooks, eu acho, né? Assim, Mel Brooks também. No Mel Brooks, é isso que eu ia falar. O Mel Brooks é que talvez tenha sido um desses diretores que mais gostou e que mais ajudou, né? Acabou ajudando o David Lynch, né? Porque convida ele para fazer o Homem-Elefante, né? É um chamado do Mel Brooks, depois de assistir o Eraserhead. E é interessante porque o Eraserhead, eu acho que já começa a mostrar para esses outros diretores, e
pro mundo do cinema, que você tá vendo um cineasta americano que é surrealista, né? Se você pensar assim em cineasta mesmo, o cara que está fazendo filme para cinema, nos Estados Unidos, que outro diretor surrealista você pensaria, né? Principalmente em 77, né? Eu não consigo pensar em um assim. O diretor do Pink Flamingos ali, o Waters. O John Waters, talvez. John Waters seria algum. E só, né? Mas... A gente tem ali o Jodorowsky, mas dos Estados Unidos é isso aí, né? É isso aí, mas eu acho que o David Lynch, acho que ele consegue se conectar melhor com o público em geral, né? Eu não sei se o John Waters, ele tinha essa capacidade. Eu não conheço muito o cinema do John Waters, para ser sincero. Com a gente ele não conseguiu, né? Eu acho que o cinema dele já é um pouco mais desafiador, né? Acho que os interesses são diferentes. Mas eu acho que o Lynch conseguiu fazer um link com o grande público, né? Acho que essa que foi a questão. Ainda Isso. que o Eraserhead tenha sido pouco visto, de modo geral, se comparado com outros filmes dele, você tem depois o Homem-Elefante, você tem um fracasso que é o Duna. O Duna. Né? Então... Isso. O Homem-Elefante a gente já falou no Dicas Triplas, Sim. né? Um dos grandes filmes dele, por isso que a gente também não colocou aqui para falar, mas está lá no Dicas Triplas número 5, quem quiser ouvir. Mas como você falou, depois do Homem-Elefante ele vai fazer o Duna, né? Ele também é um cineasta que ele, como Kurosawa, a partir de um dado momento, também começou a fazer filmes assim muito espaçados, né? Uma distância maior entre um e outro. Quer dizer, ele faz o Eraserhead 77, Deixa eu depois falar o uma coisa aqui. Fala. Para quem está estranhando meu silêncio, é que eu realmente estou sempre numa dívida aí com o senhor David Lynch, porque eu deixei de ver muita coisa dele. Até hoje não vi o Eraserhead, então vocês estavam falando dele, eu estou caladinho ouvindo aqui. O que eu vi, que eu lembro além de vários curtas, foi o Homem-Elefante, que a gente já tratou no Dicas Triplas, como você falou, e os 3 que nós vamos destacar essa noite aqui. Isso. Agora, Duna eu não aconselharia você. Não, Duna eu já conheço a fama. Não, mas aí é que tá, mesmo sem ver, eu conheço as respectivas famas aí de alguns deles. Do Eraserhead, por exemplo, até erradamente, eu acho que o que sempre me afastou dele foi justamente saber desse aspecto meio surrealista dele, né? Não que isso... ou inconscientemente sim, talvez por isso, né? Por me afastar disso de alguma maneira, o que é um preconceito bobo, né? Agora, o que eu sei é que ele começa aí algo que é uma marca registrada, eu acho que é a marca do David Lynch, quando todo mundo pensa nos filmes do David Lynch, salvo raras exceções, que é aquela coisa de um filme de significados abertos, assim, que ele meio que quer e deixa para o espectador decidir o que ele está vendo, né? Decidir o significado. Ele não é o tipo de ficar dando explicações ou ficar tentando impor uma interpretação, né? Eu acho que isso é a grande marca registrada de David Lynch, que todo mundo associa aos filmes dele, apesar, como eu falei, de algumas exceções. Ele usa uma expressão que ele não quer putrificar a experiência para o público, né? Que o público tem direito de ter a sua própria experiência, que é uma coisa bem do artista, né? Não é tanto do diretor, do cineasta, é do artista, do pintor, do escultor que libera aquela obra para o público, né? É isso que eu ia falar. Acho que ele primeiro é um artista antes de ser um diretor de cinema, né? Eu acho que o cinema foi mais um meio para ele se expressar, né? Como é a pintura, como é artes plásticas. E aí a gente volta no problema do Duna, porque o Duna era uma grande produção, um filme que ele não teve controle, ele próprio diz isso. Dino de Laurentiis, né? Exatamente, uma grande produção. E baseado num romance, né? Ele não tem cara de diretor que vai fazer um filme que é, sabe, baseado num livro. E principalmente ele não tinha controle, o corte final não era dele. Não era dele, e ele exatamente. entrou em uma espécie de depressão depois do Duna, ele ficou mal pra caramba, ele relata isso. E inclusive, acho que vale citar que também o Lynch, ele é um cara adepto daquela meditação transcendental, ele é um cara que faz meditação e tal. E ele disse que uma das coisas que salvou ele depois do Duna foi a meditação. Que ele meio que se refugiou nisso e conseguiu, digamos que, ficar bem, conseguir se encontrar com ele próprio. Eu diria que ele,
como eles dizem nos Estados Unidos, né, ele desviou de uma bala, né, cara? Porque eu acho que o Duna é o típico filme que acaba com a carreira do diretor, né? Ainda mais um diretor jovem como ele, você vê, ele faz o Eraserhead de 77, em 84 ele tá pegando um filme que é talvez maior do que ele, né? Uma história escrita por um outro autor, com exatamente o que você falou, sem o corte final do filme, uma grande produção. Mas também tem a famosa cilada do Oscar aí também, né? Porque ele foi indicado ao Oscar pelo Homem-Elefante, em 81. Então, assim, o cara novo, indicado ao Oscar, aí começa a surgir um monte de propostas. No mínimo, Duna pareceu talvez pra ele algo, sei lá, algo tentador. Uma grande produção, vamos encarar tal. Porque ele nunca foi o perfil, nunca foi o perfil dele, exatamente. Para se encaixar no esquemão da indústria, né? Ele não estava ali, né, para ser uma estrela da direção, para ser ele não estava ali para isso. Ele estava ali, como usou a palavra certa, um artista, né? Mas vou combinar que o De Laurentiis ele não se ajudou, né? É ele que estava à frente da produção, acho, quando o Jodorowsky estava trabalhando no projeto também, né? Ele tinha os direitos de adaptação. Me confirma, porque se for, ele foi pro caminho totalmente errado, porque ele pegou dois dos cineastas mais autorais que existiam na época e mais surrealistas, né? Exatamente. E no fim das contas o Duna foi o Spartacus do Lynch, né? Porque foi o filme da libertação, né? Isso, mas aí que tá, isso é que é curioso, né? Porque o Lynch, ele diz que entrou no projeto do Duna com ele sabia que não teria o corte final, mas ele teve a expectativa de que conseguiria depois trabalhar isso e acabar tendo esse corte final, né? E o curioso também é que ele ainda estava, depois de fazer o Duna, que foi esse fracasso todo, ele ainda estava sob contrato com o Dino De Laurentiis. Então ele tinha, na verdade, um contrato para fazer o Duna e uma sequência do Duna, que não aconteceu por causa do fracasso de Duna, e um terceiro filme. E aí esse terceiro filme acabou virando o Veludo Azul. Porque o Dino De Laurentiis resolveu, aí foi uma sacada boa do Dino De Laurentiis, né? Ele falou, não, tudo bem, então você vai fazer o terceiro filme, só que eu vou te dar um orçamento reduzido. Acho que no início o orçamento do filme chegou a tipo 10 milhões. O Laurentiis falou, não dá para fazer com 10 milhões, mas vamos fazer o seguinte, se você cortar o seu salário e conseguir diminuir um pouco os gastos, eu te dou essa grana e você vai ter o controle, vai ter o corte final. Fred, eu não vou mexer na produção. Tem uma questão também que vale lembrar, que o Dino De Laurentiis, ele trouxe um produtor que é o Caruso, né? O David Caruso. Isso, o Fred Caruso. Né? Fred Caruso, né? Perdão. Fred Caruso. É o cara que fez o Poderoso Chefão, né? Ele tava... O Caruso era um cara que era conhecido por trabalhar com... Ele enxugava gasto, né? Aquele cara que pegava a produção de 10 milhões e transformava em 5, né? O cara que ia enxugando. E o Caruso entregou um projeto pro Laurentiis, né? Que era enxuto, que era bem menos do que eles tinham pensado. E aí o Dino De Laurentiis deu sinal verde, falou vai. E o David Lynch, ele agradece muito o Caruso, inclusive... Na biografia que eu estou lendo aqui, o Espaço para Sonhar, que é a biografia do David Lynch, ele agradece muito o Caruso, porque ele diz que o Caruso foi um cara muito importante. O Caruso leu o roteiro do Veludo Azul, disse que não entendeu muito, falou, não entendi, não compreendi muito o que ele quer dizer com esse roteiro, mas era um valor baixo e eles deixaram o Lynch trabalhar com liberdade. E aí o Lynch foi em frente com o roteiro. E é bom lembrar que o Lynch já estava com o roteiro pronto nas filmagens do Duna. E nas filmagens do Duna, o Lynch mostrou o roteiro do Veludo Azul pro Kyle MacLachlan, que é o ator, que depois faria vários filmes com o Lynch, inclusive o Twin Peaks, inclusive a série Twin Peaks. Isso, a série. Né? Que ele é o protagonista, digamos assim, da série Twin Peaks. E que é o herói do Veludo Azul, né? O garoto ali do Veludo Azul. Isso, o Jeffrey, né? Na verdade, o David Lynch, ele teve a ideia original para fazer o Veludo Azul desde 73, né, que ele vem trabalhando nesse roteiro, né? E ele diz que a ideia surgiu a princípio a partir da música, né, do Bob Vinton, Blue Velvet. Depois ele teve uma outra ideia que seria como seria se ele
conseguisse entrar no apartamento de uma mulher, se esconder no armário e ficar ali, né, como um voyeur e de repente descobrir um segredo ali daquela mulher, né, alguma coisa bizarra que acontecesse. E assim ele foi desenvolvendo a ideia, né? Depois teve essa ideia da orelha, né? Quem viu o filme vai lembrar dessa orelha cheia de formigas lá, que aparece no início do filme, que starta a história, na verdade. E é uma né? referência ao Cão da Luz, né? Parece que foi o único filme do Luiz Buñuel que ele viu, né? Que ele diz ter visto. Então as pessoas associam aquela mão com formiga do Cão da Luz, né? Mas essa ideia que ele teve da orelha é o seguinte, ele pensou o seguinte, uma orelha, né, arrancada de alguém, achada por um personagem certo, que tivesse uma certa curiosidade, essa orelha seria a porta de entrada para um mundo novo, desconhecido para esse personagem, né? E assim eu acho que que o filme é construído, né? Vocês vão lembrar que no início do filme ele acha a orelha, né? A primeira, a gente pode começar. Já pulou a primeira sequência do cacete, filme, né? Acho que a primeira sequência do filme é muito legal porque eles já mostram ele mostra o mundo da superfície, né? Ele mostra a superfície e depois ele vai com a câmera embaixo lá para mostrar o... Não, mas eu quero dizer, ele mostra aquele bairro de cidadezinha, pacata, tudo bonitinho, tudo bonito, né? E ajeitado. Passando, acenando pra câmera. O Lynch, ele tira essa América idealista dos anos 50, né? Essa coisa da pequena cidade. Way of Life, né? Exatamente, essa América perfeitinha da pequena cidade, do bombeiro que passa com o carro de bombeiro acenando para as pessoas, que é uma grande ironia, né? E que ele vai depois lançar a gente pro submundo, né? Que é representado pelos insetos que estão abaixo ali das rosas. Mas antes ali, mesmo disso, ele interrompe com uma coisa estranha, né? Que é aquele ataque cardíaco um AVC, né? Um AVC que o pai do Jeffrey, né? Do Kyle MacLachlan tem, né? E tem todo aquele lance com a mangueira, né? E o cachorro. Exato. É uma coisa bem surreal aquilo ali também, né? Ele trata a coisa de forma surrealista. E só que o que eu queria chegar na orelha é o seguinte, é que depois o personagem lá, o Jeffrey, ele encontra essa orelha e ele entrega pro detetive, e depois quando ele sai de casa, porque ele tá pensando em visitar o detetive para ver se colhe mais informações, qual a sequência que o detetive deu com aquela orelha decepada, você tem aquele plano em que... é um plano solto, né, no meio do filme, em que você tem a câmera se movimentando na direção da orelha, né? Como se estivesse entrando na orelha, né? Sim. E no final vai sair. E no final vai sair da orelha dele. Da orelha dele, né? Mas, de certa forma, voltando pro mundo plástico. Isso, né? De rouxinóis mecânicos. Deixa eu só comentar que desses três, já vou até dar spoiler pessoal aí, desses três, esse é o meu preferido. Ou seja, é o meu filme preferido do David Lynch, do pouco que eu vi. Tá? Eu agora pro podcast eu dei uma olhada, né? Não li todo, não posso dizer que li, mas dei uma olhada em alguns capítulos de um livro bem interessante que trata da filosofia dentro dos filmes do David Lynch. E nesse aqui, Veludo Azul, ele tece uma análise toda baseada na filosofia do Schopenhauer e tal, daquela questão justamente que está no filme. É meio difícil até depois de você ler o que está nesse livro, você achar que o David Lynch não tinha pelo menos alguma intenção de traçar de colocar isso num filme, né? Porque realmente está tudo ali, né? Essa questão da natureza humana sórdida, né? Como de resto de todas as espécies, né? do mundo animal, inclusive, né? E só que o ser humano ele tenta construir fugas, né? Pela religião, fugas por outras
situações para criar uma fachada em que você esquece que é um animal, esquece que é dominado por instintos. Então é o início do filme, essa fachada, né? E depois cai no mundo dos instintos, no mundo dominado pela violência, no mundo dominado pelo... Eu até queria voltar nesse ponto inicial. Eu até já usei essa cena inicial, os primeiros 10 minutos aí do Veludo Azul em aula aqui onde eu trabalho com os alunos e tal, pra gente analisar isso, que eu acho bem interessante, que ele, antes de ele apresentar o personagem pra gente, ele apresenta a sociedade, né? Ele coloca uma sociedade antes do personagem. E ele, aquilo é muito importante pra ele, né? E eu acredito que tudo que ele constrói nesse início e ao longo do Veludo Azul, eu acho que é a base, na minha visão, eu acho que é a base pro Twin Peaks, pra série Twin Peaks. Porque a série tem muita relação também com esse filme, né? A questão do rouxinol, do pássaro, o pássaro na abertura da série também. A gente tem a questão da cidade, aparentemente, né? As aparências, uma cidade... a mesma ideia, né? Uma cidade pacata, a mesma ideia que ele leva para Twin Peaks, a cidade pacata que aos poucos os seus moradores vão revelando seus lados podres, né? A pior parte. Twin Peaks não é sobre um assassinato de uma moça, né? Laura Palmer. Twin Peaks é sobre uma sociedade corrompida e totalmente violenta. E eu acho que essa ideia ele já traz no Veludo Azul. E eu acho que por isso que, na minha opinião, na minha leitura, o Veludo Azul é o filme que vai definir, de certa forma, vai dar um caminho para toda a temática que o David Lynch vai tratar depois. Que ele vai voltar essa temática, por exemplo, do Coração Selvagem. Ele vai voltar essa temática em outros momentos. Eu acho que só o História Real, que a gente vai falar depois, que é uma exceção aí. Mas, de certa forma, ele está voltando toda essa temática a essas ideias ao longo da carreira dele. Eu acho que ele faz isso, né, nessa sequência de filmes. Exatamente, eu acho que ele começa com Veludo Azul, ele faz isso no Estrada Perdida, ele faz isso no Cidade dos Sonhos. Sim. Né, ele vai continuar fazendo isso. Ele faz isso na série Twin Peaks. Desse filme aqui, ele trabalha muito com essa dualidade assim, de diversas formas, né? Uma das formas mais óbvias é essa questão das duas mulheres, né, no filme. Então você tem a personagem da Laura Dern, que é aquela mocinha virginal, idealizada, né? E é lindo, né, Fred? Ela, quando a gente vê ela pela primeira vez, ela sai daquela escuridão, como se fosse um anjo todo de rosa. Exatamente. Como se fosse um anjo ali, brilhando. Uma aparição, né? É uma aparição, né? Toda arrumadinha, vestidinho, toda bonequinha ali, né? E você tem a personagem da Isabella Rossellini, que é quase que uma vamp ali, né? É totalmente instintiva a relação do Kyle MacLachlan com ela, né? Não, e o interessante desculpa te cortar, dentro dessa dualidade, apesar de ter a promessa de um sentimento mais doce, mais puro ali com a Laura Dern, a gente vê ao longo do filme que em vários momentos ele está muito mais atraído pela Vamp. Né? Ele é as duas coisas, né? Ele quer a Laura Dern, que ele está apaixonado, mas ele é totalmente atraído instintivamente, sexualmente, pela personagem da Isabella Rossellini, né? Porque também tem o lado ela tem esse lado do mistério, né? Então, mas porque ele tem essa atração representando todos nós, né? Ele tem essa atração, apesar de você querer viver num mundo mais clean, mais sob controle, você tem atração pelo misterioso, você tem atração um pouco pelo lado Alexandre, sórdido, esses personagens com quem ele interage, e a gente vê que ele começa o filme como um garotão, né, jogando pedrinha, imitando uma galinha, quando tá bem aquela coisa bem infantiloide, e ele vai ter uma jornada ali de maturidade, né, e eu vejo esses personagens, cada um deles, como um aspecto da psicológico de alguma coisa que tá incorporado com ele, a pureza da Sandy, né, aí você tem aquela coisa da sexualidade que sai da Isabella Rossellini, você tem inclusive um lado meio depravado que tá ali no Frank, e tudo isso são coisas que o personagem um pouco ele manifesta também ao longo do filme, né? E tem uma coisa interessante também, Fábio, que quando ele chega no hospital, ele vê o pai dele, que o pai não consegue falar,
aquela cena reproduz muito bem o filho perante o pai potente, né? Aquele pai que ele vê no pai de uma situação extremamente fragilizada, extremamente fraca, né? Eu acho que isso também faz parte do crescimento dele, né? Essa percepção do pai enquanto uma figura agora extremamente entre a vida ali, né? Entre a vida e a morte, ali, tem uma situação extremamente difícil, né? Sabe o que eu acho bacana nessa questão do personagem? O Fred começou a colocar isso ali antes. É que a gente tá falando de um submundo que tá escondido, mas a gente só consegue decifrar esse submundo porque ele tem curiosidade, porque ele vai atrás. Porque dependesse dos outros, do pai da Sandy, não, fica lá no teu canto. A rotina seria sempre a mesma. A gente só consegue descobrir essa Lumbertown depravada porque ele vai atrás, né? Porque ele tem a curiosidade. Ele descortina, né? Em certo ponto a gente chega até a se questionar se o pai da Sandy, né, o policial, ele não está envolvido naquela coisa toda, porque parece que ele quer meio que botar panos quentes, segurar a onda do Jeffrey na investigação. Agora, o Jeffrey... Mas a impressão que eu acho é que ele quer deixar as coisas como sempre foram, né? Ele não quer meio que se envolver ali. Porque é um papel dentro dessa coisa da dualidade dos dois mundos, o mundo da fachada. Ele vê como a função dele, como chefe da polícia, ou como policial, detetive de polícia, ele vê como uma função dele meio que manter os detalhes sórdidos longe da filha, por exemplo. A filha só sabe de detalhes porque ela escutou do outro quarto lá o que o pai estava falando. Ele tem que guardar para ele aquela de certa detalhes, forma, né? Eu vejo ele assim como você tem a personagem da Laura Dern, você tem a personagem da Isabella Rossellini, de forma mais sutil talvez, ele é o antagonista ao personagem do Frank Booth, né? Do Dennis Hopper, que é um cara que, assim, não sei vocês, mas me causa terror. Aquele momento que ele tá no carro, cercado daqueles malucos todos, é uma coisa, assim, pra mim, que é muito aterrorizante. É opressora, né? Uma coisa opressora e real, né? Você sabe que tem personagens, tem pessoas como o Frank Booth, né? Tem até um momento no filme que eles falam isso. Por que existe pessoas como Frank, né? Why are there people like Frank? Why is there so much trouble in this world? Agora tem uma coisa que é decisiva um pouco assim para mim, assim, pelo menos dentro desse filme, que é a questão do poder, e daí você consegue traçar relação com outros filmes também que tem uma certa dose de voyeurismo envolvido. Você consegue pensar até no próprio Um Corpo que Cai, que você tem o personagem do James Stewart, que ele faz uma investigação que daí a pouco se mistura um pouco com o voyeurismo dele próprio, ou com os desejos pessoais dele em relação àquela mulher, né? Ele já não sabe mais o que é trabalho e o que é... E a gente vê isso no personagem do Jeffrey também, né? Ele pode até no início estar curioso de quem é aquela orelha, o que aconteceu e tal, mas depois ele já está envolvido de uma outra forma com aquele caso ali, né? Já tem um desejo envolvido pela personagem da Isabella Rossellini. Não é mais, tanto é que ele não consegue nem mais revelar tudo para Sandy, né? Tudo que aconteceu. Ele virou adulto, não pode né? contar tudo que ele aconteceu. Virou adulto, ele deixou de ser o moleque e passou a ser homem ali nesse processo também. Mas tem muito a ver com a coisa do poder de quando você está olhando, está observando alguém nos seus atos, né? Quem está olhando sem ser visto detém um certo poder em relação a quem está sendo visto, né? E daí a chave para uma série de coisas. Você vê, por exemplo, aquela cena famosíssima, uma das mais fortes do filme, a primeira do Frank, né? Quando chega no apartamento, acontece aquele estupro, né? Tem todo o ritual e tal. Você vê que ele fala 8 vezes naquela cena para ela: não olhe para mim, não olhe, chega a dar um soco nela quando olha. E depois no carro ele vai falar isso pro... Quer dizer, quando ele está fazendo as merdas dele, quando ele está alucinado, ele não quer ser olhado, porque aquilo meio que diminui ele de alguma maneira. Ele se sente sendo julgado, ele se sente talvez que os outros vão estar me achando um idiota, ridículo. Então ele quer fazer as coisas e não quer que olhe para ele. Então até isso está no ensaio, se eu não me engano, do Sartre.
do poder do olhar. E ele dá o exemplo, por exemplo, imagina você tá num corredor de um hotel, por exemplo, tá vazio no corredor, você olha pela fechadura e tá vendo o que está acontecendo dentro de um quarto. Ninguém está vendo você. Você está dominando aquela informação, você sabe o que está acontecendo. Imagina que vira lá na esquina lá do corredor, aparece uma pessoa e vê você vendo. Naquele momento você está enfraquecido, naquele momento você vai fugir, você está exposto. Né? Você está exposto. Né? Você tem que fazer alguma coisa em relação àquela pessoa que está vendo. Ou você vai fugir, ou você vai atacar ela, ou você vai silenciar ela de alguma maneira. Você não... A partir do momento que você vai estar sujeito ao que aquela pessoa vai imaginar de você, você já está enfraquecido. Então, porra, isso aí é fundamental. E até por isso, quando ele no carro fala pro Jeffrey, não, você não me olhe. Aí ele não só olha, como dá um soco nele. Ele se enfraquece. É o grande terror do Frank, é o grande antídoto contra aquele... Mas olha que interessante ali. A primeira vez que o Jeffrey vê o Frank não sabe que está sendo visto, né? Exatamente. E aí naquele momento ele tem o poder. Sim, e na última vez em que o Jeffrey vê o Frank também não sabe que está sendo visto. E nas duas vezes... Ele volta para aquele mesmo lugar, nas duas né? vezes quem tem o poder é o Jeffrey. E é justamente por não saber que está sendo olhado que é o grande ponto fraco dele nessas duas cenas. É uma espécie de mini arco ali entre esses dois personagens, de início e fim. Exatamente. Não é à toa que ele volta para dentro daquele armário. E dali é que ele vai sair para matar o Frank no final do filme. A gente não vai se preocupar com spoiler aqui, mas porque ali é o lugar onde ele tem o poder. Ali é o lugar onde ele tá no comando da situação. Bem como o Lynch sonhou, né? Não tinha percebido essas coisas, não. É interessante esses pontos aí. Me chama a atenção. Teve gente que não gostou, né? A gente tá falando do Dennis Hopper, né? Tem gente que não gosta da atuação dele aqui, acha ele um tanto exagerado. Porra, eu acho do caralho. Eu acho também, eu no adoro. ponto certo, né? O Dennis Hopper, ele tava saindo de uma clínica de reabilitação, né? Anos, né? Anos e anos abusando de drogas e álcool, e ele finalmente estava saindo e pegando logo para fazer 3 filmes juntos, né? É curioso que ele não é indicado ao Oscar por esse aqui, mas ele é indicado pelo Hoosiers. Momentos decisivos, né? Momentos decisivos. Um bom filme. Que é do mesmo ano, né? Mas ele está começando uma segunda carreira, né? Praticamente. Uma segunda carreira, mas acaba que, de certa forma, definindo, né, essa nova carreira dele, né? Porque ele vai ficar muito associado a esse personagem aqui, né? E ele era um cara lá daquela galera do método lá, né? James Dean. E assim, um cara da nova Hollywood também, né? Alguns maneirismos que ele faz aqui, ele vai repetir até em Blockbuster, né? Quando aquele Speed lá, que ele vai fazer o... Eu ia falar isso agora. Também. Eu ia no Waterworld também, aquele com o Kevin Costner. Eu ia falar isso agora, Fábio. Exatamente. Mas ele me lembra um pouco o personagem dele no Apocalipse Now, porque ele me parece um cara muito aleatório, entendeu? Ele parece que ele vira de um lado, vira pro outro, e nesse filme é assim também. As cenas dele, de repente ele tá andando, ele para e fala, porra, por que a gente tá com esse cara aqui do lado, não sei o quê. É aquele tipo de cara que não dá pra você esperar nada, né, dele. Não dá, totalmente... e isso é que me causa terror do personagem dele, entendeu? Ele é totalmente aleatório, você não... É aquilo um pouco que você falou, Alexandre. Talvez o grande segredo é você conseguir decifrar ele. Por isso que talvez que ele não goste que olhem no olho dele, né? Isso. Eu acho que ele é desse jeito para simbolizar esse lado selvagem do ser humano. Ele é o cara sem amarras, ele é o cara sem previsibilidade, sem quem se relacionar com ele não tem segurança de nenhum momento. O cara vai estar aparentemente calmo, vai explodir no minuto seguinte, você não sabe o que vai acontecer. Ele é movido ao id, né, cara? O cara é o id puro, né? Ele não tem filtro, né, cara? Não tem filtro nenhum. Não tem. Eu acho interessante essa capacidade do David Lynch de criar essas situações estranhas, né? Assim, a partir da realidade ele cria essas situações estranhas. Quando ele vai visitar lá o personagem do Dean Stockwell, e aquele cara começa a cantar aquela música com aquele refletor, né? Segurando aquele refletor como se fosse um microfone, né? Dublando aquela música do Roy Orbison. Aquela cena é fantástica. Você olha aquele ambiente, o cara tá com umas pessoas estranhas, né? E tudo dentro da realidade, né?
Quer dizer, o real servindo de base para o surreal, né? Para se criar o surrealismo ali, né? É isso que o surrealista vai fazer. Aquela cena deprime um pouco quando você lembra do... Para quem viu algum filme do Dean Stockwell, o ator mirim lá nos anos 40. A luz é para todos, né? A luz é para todos. Ele tá no tá nesse menino do cabelo verde. Menino do cabelo verde. Exatamente. Ele tá no... Acho que é... Como é que era aquele que tem uma refilmagem depois? Me esqueci, de 40 e pouco. Jardim Encantado. Certo. Jardim Encantado. E ele fez um pouco antes o Paris, Texas, né? Ele fez com o Wim Wenders, Paris, Texas. Pois é. Mas já adulto, claro. Isso eu acho mais uma dessas características que o David Lynch tem, eu acho que um tanto em comum com o Scorsese, com o Tarantino, né? Também saber resgatar esses atores que às vezes estão esquecidos, isso mais com o Tarantino, né? Mas também utilizar a música pop, né? No momento certo, para a cena ideal. Aqui nesse filme ele está usando duas, né? Ele usa esse Blue Velvet, que foi um sucesso desse cara chamado Bob Vinton, e usa essa daqui que é uma música do Roy Orbison, né? In Dreams, que acho que tem muito a ver com o universo do Lynch ali, né? A música não é feita para isso, mas se você pegar a letra da música, que ele fala lá, In Dreams I walk with you, eu ando com você, In Dreams eu falo com você, é muito, muito doido. Tem uma outra questão também que eu acho interessante, você já citou aqui, Fred, mas eu vou até ampliar um pouquinho. Você falou da questão acho que foi você que falou, dessa dicotomia entre a loira e a morena, né? A questão da Isabela com a questão da Laura Dern. A gente vai ver isso também no Twin Peaks, que vai ter a questão a mesma atriz, inclusive, que é a Laura Palmer, a loira, ela vai fazer a prima morena também, que ele vai trocar essa questão do cabelo loiro e moreno. E a gente vai ver isso, claro, no Cidade dos Sonhos também, com a Naomi Watts e a Laura Herring. Quer dizer, a mesma coisa na Estrada Perdida também. A personagem da Patrícia Arquette faz uma loura e faz uma morena. Perfeito, exatamente. Eu acho que essa dicotomia, na minha interpretação, ele tira isso um pouco do filme noir, né? Do próprio cinema clássico também, porque você tinha essa questão da loira ser a perigosa, ser a fatal, enfim, né, a loira platinada e tal, que é uma coisa também que o Hitchcock vai usar, por exemplo, de uma outra maneira, talvez para uma outra finalidade, nos Pássaros também, com a questão da loira morena, com essa dicotomia também, que eu acho curiosa, mas que eu acho que a gente pode até falar mais disso quando chegar no Cidade dos Sonhos, que eu acho que tem mais coisa para falar. Só pegar o gancho, você falou do Hitchcock, né? Aqui nesse filme tem o David Lynch usando aquilo que se associa muito ao cinema do Hitchcock, que é o MacGuffin, né? Que para quem não sabe é o apelido que o Hitchcock dava para explicar um determinado plot que não tinha, na verdade, grande importância e que ele não estava interessado em explicar aquilo em detalhes no filme. O MacGuffin aqui é a orelha, né? Não tinha importância. Aqui o MacGuffin não é só a orelha, é principalmente o caso criminal que está por trás, porque tem aquele homem o Homem Amarelo, né, que é um assistente lá de polícia também, que depois ele descobre, mataram um traficante, a gente fica sabendo de coisas esparsas. Que não é o mais importante. Não interessa, né? Exatamente, não é o importante, a gente não ganha maiores explicações e nem se interessa por isso, porque ele também não está interessado em saber exatamente quem é que está sequestrado. Mas se a gente compreendeu o MacGuffin como um elemento, talvez seria a orelha no caso aí, né? Exatamente, se fosse um objeto... Que a orelha que acaba lançando ele dentro da história. Eu só queria fazer uma parte aqui que vocês falaram do In Dreams, né? Que essa coisa que o pessoal acha que o Tarantino inventou essa coisa de usar uma trilha disforme com conteúdo e o pessoal não olha para trás, não vê o Scorsese fazendo isso nos anos 70, não vê o Lynch fazendo aqui, porque por mais que o conteúdo da letra do In Dreams tenha relação com os sonhos, ela não tem nada a ver com aquele momento de tensão que a gente está vivendo ali, né? E eu só queria puxar isso porque é bom lembrar que é a primeira parceria com o Badalamenti, né? Que eu também acho que faz um baita trabalho. Importante. Um baita trabalho. Gigante. Bem lembrado. O Badalamenti aparece no filme. Aparece. Né? Isso. Vocês perceberam, ele é o pianista, né? E depois no Cidade dos Sonhos também. Cidade dos Sonhos também, é isso que eu ia falar. Também, mas aqui ele entra no projeto justamente porque o Fred Caruso puxa o Badalamenti. O Fred Caruso, que conhece o Badalamenti, puxa ele para dentro do filme justamente para treinar a voz da Isabella Rossellini.
porque ela canta a música, né? O que a gente escuta ali não é ela dublada, é ela cantando, mas parece que o Badalamenti passou longas horas com ela e tipo editou a voz dela ali, né? Pegou vários momentos dela cantando e conseguiu botar a voz dela numa música inteira, né? Porque ela tinha grande dificuldade de fazer aquilo ali. Mas fala. Não, eu só queria comentar também que nesse livro da filosofia ele também cita uma relação com a obra do Goethe lá, o Fausto, né? Que tem até o filme do Murnau e eu acho que tem outras versões também, que tem um pouco de Fausto no Geoffrey, né? Que é o cara que ele é atraído por ganhar algum tipo de poder diferenciado, né? Por conhecimento, por saber o que, né? Aquela curiosidade, aquela coisa, e ele acaba meio que fazendo um pacto com um demônio de certa forma, né? Porque ele vai ter que lidar com forças do mal, né? É o preço mais caro do que ele imaginava ter que pagar, né? Talvez ele não soubesse disso no início, né? Estava muito pueril, né? Então tem um pouco disso também. Tem. Bom, vamos dar uma seguida aí, senão a gente vai ficar apertado que a gente está no primeiro filme. Mas o Rafael falou no Twin Peaks, né? Eu acho que o Rafael, você chegou a ver a série, não? Sim, eu vi a primeira e a segunda temporada, mas não vi a terceira ainda. Preciso assistir a terceira, porque a terceira é bem depois. Eu não fiquei muito... A terceira é de agora, entre aspas, né? 2017, mas não fiquei muito curioso para ver, não. Eu acho que os outros não viram, né? Eu recomendaria ver, cara. Eu acho a série muito boa até a metade da segunda temporada, né? É o que todo mundo diz. A primeira, principalmente, é bem melhor. A primeira temporada é muito boa e parece que a ABC começa, né, a produtora da série começa a se envolver mais no projeto e a audiência começa a cair. Eles decidem, tipo, revelar quem matou a Laura Palmer no meio da segunda temporada. Eu até ia sugerir, Fred, se a gente for falar dessa linha aqui, que a gente está tomando, da série, eu acho que era até interessante falar primeiro do Cidade dos Sonhos do que do História Real. Eu acho que tem uma relação aí, o Cidade dos Sonhos tem uma relação com o Twin Peaks, mas enfim, vamos seguir o roteiro do jeito que vocês querem aí, sem problema, mas eu acho que dá pra fazer uma... A gente pode voltar depois, né, também. Porque a série Twin Peaks, rapidamente, eu não vou me prender muito aqui, mas tem o episódio piloto, o primeiro, que tem 1h30, né, que é Isso. E é bom lembrar que lá fora, lá fora não, né, na Europa, foi um episódio piloto com quase meia hora a mais, né? O episódio piloto que passou na Europa, ele tem quase 2 horas. O episódio piloto que passou nos Estados Unidos tem 1h30. Esse tempo a mais do que tem na versão europeia é a resolução da série. Ali você vai descobrir quem que tá por trás do crime, né? Então, assim... Quem matou o Death Roy? Quem matou Laura Palmer. Mas, enfim... Então eles detonaram, então, né? Eles fizeram uns cortes malucos. Mas realmente o primeiro... Quem tiver interesse de ver a série, né? Veja, logicamente, o piloto, porque o piloto é dirigido pelo David Lynch, o piloto é muito bom. Eu recomendo. Muito bom. Veja o piloto americano, não veja o piloto europeu. E depois engata a série. Mas realmente tem uma relação, porque justamente quando ele está fazendo Twin Peaks, ele e o Mark Frost, que são os produtores do filme, que começam a pensar numa segunda série que seria um spin-off, né, que seria o Mulholland Drive, que depois vai virar filme. Mas a gente vai contar essa história quando chegar lá. Né? Aí depois, em 1990, ele faz O Coração Selvagem, Wild at Heart, que é um filme que pra mim não cheira nem fede. Palma de ouro, hein? Ele ganhou a Palma de Ouro, isso aqui é curioso, curiosíssimo, né? Ele ganhou a Palma de Ouro, eu acho que foi uma Palma de Ouro, não sei, posso estar cometendo injustiça, mas parece que foi uma Palma de Ouro do tipo, a gente não deu pra ele no Veludo Azul, dá por esse filme aqui, entendeu? Me parece isso, porque os franceses adoram ele. O Veludo Azul é melhor. Cannes faz isso também, não era só o Oscar, não? Mas vale ver, assim, também. Eu gosto. O Coração Selvagem, tem gente que define o filme como uma espécie de Mágico de Oz surrealista, né? Falam que o David Lynch pegou o Mágico de Oz e fez a versão surrealista dele.
Mas quando ele ganhou a Palma de Ouro, tem a história famosa, né, que teve mais vaia que aplauso, e quem mais vaiava, quem estava liderando as vaias ali era o Roger Ebert, o crítico de cinema, né? Pois é, o Roger Ebert, ele tinha um probleminha com o David Lynch, né? A gente não falou sobre o Veludo Azul, mas ele foi um dos maiores críticos ao Veludo Azul, porque ele achava que o David Lynch estava explorando a nudez da Isabella Rossellini. E a Isabella Rossellini dizendo que não tinha nada a ver, né? Não, a Isabella Rossellini dá uma entrevista dizendo que ela se sente culpada, porque se fosse outra atriz ali, talvez que não fosse filha da Ingrid Bergman, do Roberto Rossellini, a crítica não atacaria tanto. Se fosse a nudez de uma outra atriz, a crítica não teria essa visão romântica de, poxa, é a filha da Ingrid Bergman. Não, e ela era modelo da Lacombe, né? Nada a ver. Lacombe dos Estados Unidos, ela era conhecida pelo glamour, pelo luxo. E ela fez uma participação interessante no Coração Selvagem também. Ela faz com uma peruca loira também, assim, uma personagem bem diferente. Ela era amante do David Lynch, né? Eles mas o nosso podcast ele não se ocupa com essas fofocas. Não, mas é bom dizer, até porque você vê, ele estaria fazendo isso com a mulher que é amante dele. Não era uma questão de explorar a nudez dela. Só que o Roger Ebert, ele ficou famoso, ele naquele programa Siskel and Ebert, que o Gene Siskel, que era outro crítico, defendia o filme, achava o David Lynch um cineasta interessante, promissor. E o Roger Ebert ficou batendo nessa tecla, né? Depois acho que o Roger Ebert gostou de uma história real. Acho que Cidade de Sonhos também ele curtiu. Mas olha, eu tô com as duas coletâneas dele aqui, são 200 filmes, né? Eu fui buscar para ver se tinha alguma coisa para ler até pro podcast. Ele não bota nada do Lynch nos 200 melhores que ele viu na vida. É como se não existisse. Eu acho, Fábio, que depois ele vai colocar, acho que no terceiro ou no quarto, a coletânea que não saiu no Brasil, a história real. Acho que a história real entra em uma coletânea depois que foi publicada. Eu acho que esse filme ele gosta. Então ele gosta. É o filme talvez menos lynchiano. Então. O filme mais certinho ele gosta. Mas aí depois do Coração Selvagem ele faz um longa-metragem, né? Baseado na série, que é o Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer. É um filme que eu gosto também, tá? Tem muita gente que não gosta. Eu acho bom filme, só que você tem que ver a série, porque o filme meio que cumpre uma função justamente é uma prequel, né, da série, de mostrar como a Laura Palmer foi assassinada. A gente já sabe quem matou, mas ele decifra ali, e ele utiliza nesse filme, a meu ver, os mesmos subterfúgios que ele vai usar depois no Estrada Perdida e no Cidade dos Sonhos, né? E também ele já usou isso na série Twin Peaks. Quer dizer, eu acho que uma relação que ele faz entre esses filmes, uma ideia frequente dele, é essa de utilizar um trauma de um personagem, e a partir desse trauma o personagem cai numa espécie de escapismo a partir do sonho, né, do mundo dos sonhos. Então acho que isso é uma ideia recorrente que ele vai fazer isso no Twin Peaks, vai fazer isso no Estrada Perdida, que é o próximo filme depois do Twin Peaks. Para um diretor com a cabeça dele é um artifício mão na roda, né? Artifício mão na roda, clássico. Tem uma curiosidade só para acrescentar aqui. Esse filme, Os Últimos Dias de Laura Palmer, foi colocado na lista da Cahiers do Cinema os 10 melhores da década de 90, né? Então veja como os franceses gostam do David Lynch, né? Eles adoram o David Lynch. Os franceses vão salvar ele no Cidade dos Sonhos também, que é o que essa questão do sonho é o que o Fellini também sempre se pautou, né? A partir do momento em que você parte para o universo onírico, como criador, artista, você tem uma liberdade. Ganha uma liberdade, você pode filmar qualquer coisa que vai fazer sentido dentro de um ambiente de sonhos, né? Mas isso aí, né, tem que ter cuidado. Há controvérsias, né? Há os detratores. Não, mas tem que ter cuidado para não ser uma coisa muito apelativa, assim. Eu acho que essa liberdade não é total, né? Pelo menos na carreira do David Lynch, eu acho que ele fica muito próximo ele fica muito amarrado ainda numa certa coerência, né? Com exceção do Império dos Sonhos, que aí ele vai para um universo assim que realmente... Eu acho que o Império dos Sonhos é um caso à parte, né?
E aqui no caso Estrada Perdida, eu não sei se o Fábio viu, o Alexandre acho que não viu, o Rafael acho que você viu também. Qual? Né? Perdão? Estrada Perdida. O Estrada sim, Perdida. Vi sim, gosto bastante. É um filme que eu gosto bastante, mas que eu não consigo decifrar. Tá? Ele é então, muito complexo. Desses casos, assim, eu acho ele bem complexo, ele tem uma mudança de personagem, ele tem uma ideia semelhante ao Cidade dos Sonhos, eu acho. Mas ainda mais ele complexo. Faz de uma outra forma, ele cria um looping no início e no final do filme, que é bem confuso. Mas é a cara dele, né? Essa coisa de dele abandonar completamente uma história para pegar outra, você fica perdido ali tentando saber até onde vai chegar. Ele muda de personagem, né? Ele faz uma mudança de personagem dentro de uma cadeia. Um cara tá preso e no dia seguinte é outro cara que tá preso. E as pessoas estranham. Por que esse cara tá preso? Né? Não, e um pouco esse obscuro objeto de desejo do Luiz Buñuel, que ele trabalha com as duas atrizes, né? Ele faz a mesma coisa com a Patrícia Arquette no filme, enfim. É um filme, eu acho, bastante complexo. O problema, entre aspas, não estou dizendo que seja um problema necessariamente, mas para mim, é quando, o filme começa numa narrativa tradicional, vai até 1h30 numa narrativa tradicional, você se apega àquela narrativa, você fica curioso, daqui a pouco, chuta tudo pro alto e vambora. Aí, mas aí ele o espectador normal, né? Ele vai muitas vezes resolver isso de outra forma, né? Ele vai se sentir um pouco traído. Ele fala, como assim? E esse filme eu acho que tem um negócio que depois o Michael Haneke homenageia, que nesse filme ele tem um lance do casal do filme, que é o Bill Pullman e a Patrícia Arquette, eles receberem fitas de vídeo na porta da casa deles. É o cachê. Exatamente. O Michael Haneke faz isso no cachê, né? Só que aqui o negócio é mais complicado, porque as imagens estão dentro da casa deles, né? Você tem filmagem de dentro da casa. É interessante, eu recomendo ver esse filme também. Mas aí, 2 anos depois, ele vai fazer um filme que a gente vai entrar melhor aqui, que é uma história real. Thanks to you boys, I'm gonna get this rig back on the road. I've drove it all the way across Iowa, and I'm hoping it holds on until I get to Wisconsin. My brother lives there. I haven't seen him in 10 years. É um filme que, na verdade, não é um projeto original dele. A parceira dele na época, que era a editora dele, a Mary Sweeney, eles estavam vivendo juntos. Ela descobre a história real de um velhinho chamado Alvin Strait, né, quando ela faz uma visita no Wisconsin, e ela se apaixona por essa história, que é praticamente igual ao que a gente vê no filme ali, né? Um cara que resolve visitar o irmão dele, que ele não falava há 10 anos. Eu li que esse fato real foi em 94. Quando o irmão dele tem um AVC, e como ele não pode dirigir, ele faz isso dirigindo um cortador de gramas, né? Então, um road movie em ritmo de cortador de grama. Agora, o interessante é que já no título tem um duplo sentido aí, né, que tem a ver com o nome dele, né? Alvin Strait. Reto, né? Pode ser traduzido por linear, reto, correto, careta, certinho. E claro, né, o fato de ser uma história real, como ficou no título brasileiro, né? O que por si só já é algo meio fora do padrão David Lynch de ser, né? Se bem que aí também é uma história real tão absurda que quase surreal a história, né? Eu acho que foi isso que atraiu ele, né? Porque essa Mary Sweeney, ela escreve um roteiro a partir dessa história, fala para ele que está escrevendo o roteiro e vê, né, chega a perguntar para ele, você teria interesse em dirigir uma história assim, não sei o que. A princípio ele fica arredio, diz que não tem interesse nenhum. Só que ela chama um colega dela, o tal do John Roach, que era um produtor de TV, e ela mais esse John Roach fazem o mesmo trajeto do Alvin Strait, só que de carro, né? E eles começam a parar nos lugares que ele parou e conversar com as pessoas que tiveram contato com ele e tal, e vão construindo o roteiro a partir daí. Quando o roteiro fica pronto, ela entrega na mão do David Lynch, pede para ele ler, né? Lembrando que eles
moravam juntos ali, então tinham um relacionamento, e ele pega aquele roteiro para ler cheio de medo, porque ele pensa assim, porra, se eu não gostar desse troço, o que eu vou falar para ela, né? Que eu não vou fazer. Só que acaba ele lendo o roteiro, se apaixonando pela história, justamente por isso que você falou, Alexandre. Ele identifica ali uma série de coisas que ele acha muito estranhas, apesar de ser uma história real, né? E ele começa a explorar isso e a pensar em fazer o filme a partir daí. Porra, e como todo filme de road movie, que não deixa de ser um road movie, apesar de ser a 5 km por hora, né? Haja paciência, né? O grande barato é aquela jornada de autoconhecimento, né? De superação que ele vai, e principalmente os contatos que ele trava. Mas olha que bacana, né, Alexandre? Essa autodescoberta. O filme é uma reflexão, né, sobre o peso da velhice, né? E essa coisa das relações importarem mais que as convenções. Se tu parar para pensar, ele encontra aquela menina e nenhum dos dois em nenhum momento se pergunta o nome do outro. Eles só trocam impressões. Quando ele conhece o padre, em nenhum momento o padre pergunta o nome dele. Então eu acho isso muito bonito no filme, que o que importa mais é as relações e o que ele tem a aprender e passar para as pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me tocou no filme, independente de convenções, de classe, de quem é que seja. Eu acho... E eu conheci esse filme, na verdade eu não tinha visto ele, eu conheci com indicação de vocês lá na live dos anos 90, e eu fiquei absolutamente encantado com esse filme, cara. Eu me emocionei no final, eu tô com ele na cabeça até agora. Tem frases que ficaram, eu guardei uma frase que ele me disse que o rosto dos colegas que morreram permaneceram jovens, e a cada ano que ele ganha é um ano que eles que já morreram estão perdendo. Então tem cada coisa nesse filme, velho. E tem também uma frase muito bonita, é quando ele tá com aqueles ciclistas conversando com eles jovens, né? Que os caras começam a fazer umas perguntas pra ele e falam qual que é a pior parte de ser velho, né? So, what's the worst part about being old, Alvin? Well, the worst part of being old is remembering when you was young. E ele fala, a pior parte de ser velho é você lembrar da sua juventude, né? É também uma frase que marcou muito. A gente, quando é muito novo, a gente não pensa na Exatamente. velhice, né? E eu acho interessante isso que você falou, Fábio. Uma outra coisa que me toca também, eu já vi esse filme, acho que é a 4ª vez que eu vejo, mas é a maneira como ele coloca as coisas, né? Porque ele poderia ser muito bem um tipo de pessoa que passa sermão, né? Sim. Mas, por exemplo, essa cena que você fala quando ele entra em contato com a menina e ele descobre rapidamente assim que a menina está grávida e está fugindo de casa, né? Ele não se coloca numa posição de superioridade para dar um sermão nela e convencê-la a voltar para casa. Ele faz uma coisa muito inteligente, que é a partir da experiência dele, sem dizer que ele tem a experiência, ele conta uma parábola e a menina... e tal. É isso. E antes disso ele fala dos 14 bebês que a esposa teve, né? A gente não sabe disso ainda, mas aí a gente já nota a expressão no rosto da menina e a gente do lado de cá começa a perceber o que está acontecendo, né? Pô, isso é interessante também, né? Ele vai usando para contar a história também, né? A gente não fica conhecendo muito sobre o passado dele, só coisas esparsas, né? Como essa informação. Tem um outro lugar. Nem porque ele e o irmão brigaram, né? A gente nunca sabe. Tem uma MacGuffin desse filme, de certa forma, é uma MacGuffin, vamos dizer, de temático aí, de coisas que não interessa saber. Ele fala em algum momento para alguém que ele viveu boa parte da vida dele viajando, então ele já tem uma certa experiência de viajar. Eu vejo uma coisa interessante nesse filme, que ele não é um filme que tem um vilão, né? Ele não tem o obstáculo do filme a velhice, o obstáculo do filme é o trator, o obstáculo é a distância. Mortalidade também. O cortador de grama, né? Mas quer dizer, você tem toda uma condição ali que é o obstáculo, e é interessante porque todas as pessoas que ele encontra pelo caminho dele são boas pessoas. Não são pessoas más. É isso que eu ia falar também. Ele não, em nenhum momento ele encontra alguém que o engana, que o rouba. A gente até pode imaginar, pô, o cara tá fazendo uma fogueirinha na beira da estrada. Vai aparecer algum louco, vai roubar o cara, ou vai... Enfim, é o que a gente sempre espera de um filme assim. Mas Rafael, para complementar isso que tu falou, que é muito interessante, essa questão do obstáculo, eu vejo na figura do trator
uma representação desse teu obstáculo que tu comentou aí, que é a questão da velhice. Porque várias vezes o Lynch ele vai fazer o que? Ele vai enfocar, ele vai fazer um close, ele vai fazer um plano detalhe de uma engrenagem enferrujada, ele vai fazer uma engrenagem do pneu gasto, e a própria lentidão do trator que tem a ver com a própria velhice dele, e tem a ver com o trator ele tava bem. O cortador de grama. E a paciência que o Lynch tem em filmar cada detalhe. Por exemplo, ele poderia acelerar, fazer uma elipse, cortar, mas ele mostra com cada detalhe, ele parando, e aquela questão questão do primeiro trator quebrar e ter que voltar pra cidade, um banho de água fria, cara. Você fala, o filme vai voltar do zero, né? E você sabe que ele fez aproveitando isso que você falou, Fábio, botando mais uma informação, ele filmou o filme na sequência que a história acontece, né? Bacana. Até porque ele queria construir essa espécie de provação que o Alvin Strait da vida real se impôs, né? Porque na verdade ele poderia ter feito essa viagem de outra forma, né? Ele chega a ganhar a oferta de carona ali, né? Isso, mas ele recusa, ele tem algo a pagar, ele quer passar por aquilo, né? Isso, voltando ao livro da filosofia, nos filmes do David Lynch, aí ele traça uma relação com o Zaratustra lá do Nietzsche, né? A filosofia do Nietzsche, que a história do Assim Falou Zaratustra era de um cara que tinha se isolado do mundo por 10 anos, que é mais ou menos o tempo que o Alvin Strait ficou sem falar com o irmão, no alto de uma montanha, né, vivendo na sua solidão, até que chegou à conclusão que ele deveria retornar à sociedade, que tinha algo inerente à condição humana de se relacionar com os outros, então ele queria retomar o contato com a sociedade. Ele desce e faz aí uma jornada, o livro é essa jornada dele retornando de autoconhecimento, superação, e chega à conclusão principal de que a vida não só biologicamente, né, como até moralmente, existencialmente, é um processo de constante superação. E a gente sabe isso no nosso dia a dia, né? Todo dia você está superando alguma necessidade, alguma dificuldade e tentando melhorar para ser capaz de superar isso de alguma maneira. E o dia que você desiste ou para ou não se interessa mais nessa superação, automaticamente significa que você está se deteriorando, você está morrendo, você está a caminho do fim, né? É a questão essencial da condição humana, da condição biológica e existencial mesmo. Então isso tem a ver com esse filme também, né? Porque ele, por mais debilitado que esteja, eu acho que ele também está doente, né? O médico tenta convencê-lo a tomar alguma coisa. Eu acho que ele percebeu que tanto ele quanto o irmão, uma hora, né, estariam à porta da morte. Então, exatamente. Então, uma outra coisa que o Rafael tinha falado antes, e que eu lembrei aqui também, que essa história da abordagem do filme ser muito positiva, eu acho que o Fábio que trouxe isso, né? Que realmente você não tem nada ali muito de malícia acontecendo com o personagem do Alvin Strait, mas a Mary Sweeney, quando escreveu essa história, e pensando logicamente no David Lynch para dirigir, uma das intenções dela é que ela achava que o Lynch era um cara tão... E realmente parece, assim, das entrevistas e de outras coisas que as pessoas falam dele, ele parece ser um cara tão zen, tão afável, que ela queria que ele tentasse dirigir um filme que mostrasse mais esse lado positivo dele, para sair um pouco dessa imagem que ele tinha, né, de ser um diretor muito relacionado com filmes com violência, com sexo, com o lado obscuro, né? Então eu acho que esse filme também cumpre esse papel assim de mostrar um outro lado dele, né? Porque o lado Sandy do David. Isso. Porque ele parece ser um cara, e realmente eu vi algumas entrevistas, principalmente no Cidade dos Sonhos. É claro, a gente sabe que muitas dessas entrevistas são baboseira, né? Todo mundo elogia todo mundo, puxa o saco de um de outro, né? Porque logicamente você não quer fechar a porta ali dentro, né? Você quer voltar a trabalhar, mesmo que o cara seja um crápula e tal, você quer ter outra oportunidade, mas se o cara é um crápula, mas é bom, né?
Mas eu acho que com ele a coisa é sincera, cara. Eu acho que com ele a coisa é sincera, porque várias pessoas falam isso, o set do cara é tranquilo, não tem muita tensão. Ele é um cara tranquilo também, a gente percebe, né? E, por exemplo, você veja a entrevista dele quando ele veio no Roda Viva aqui em São Paulo, a entrevista dele, um cara extremamente conectado com meditação, um cara muito calmo, assim, pelo menos ele passa essa imagem. Teve que aturar a Lilian Vitfib falando umas coisas lá que Como é que ela falou? Toma meditação aí. Ela falou, pô, como é que um cara que faz meditação vai fazer filme com violência? Não é contraditório. Uma outra coisa que eu acho muito marcante do História Real é a questão das estrelas, né? O filme começa e termina com as estrelas. E o tempo todo, né? Não o tempo todo, mas algumas cenas marcantes, o Alvin tá olhando para as estrelas, né? Então sempre dá essa impressão de o cara tá tentando se entender naquele universo, ele tá tentando entender o tamanho dele naquele universo, né? O que reforça essa ideia da viagem como algo de redenção ali, né? Não é simplesmente viajar, né? E assim, né, cara, numa sociedade que a gente já vive há muito tempo e está cada vez pior, essa questão da sociedade de consumo e tal. Você vê qual é o grande objetivo dele ali naquela jornada dele toda, se reconciliar com o irmão e retomar esse ato que é a lembrança dele quando eram, né, crianças, adolescentes, sei lá, de observar juntos as estrelas. Poxa, é fantástico, cara. Assim, tipo, é o que importa, né? O que fica. E o roteiro dela é maravilhoso nesse ponto, porque ela nada do que tá ali ele tá por acaso, né? Tem aquela cena em que ele conversa com outro senhor de idade que ele conhece lá, um outro senhor idoso, eles vão conversar, ele conversa sobre um trauma que ele tem da guerra, de um colega que ele acabou matando, né? E como ele carregou aquilo fez mal pro resto da vida dele. Tem uma ligação direta total com o fato de que a última vez que ele encontrou o irmão dele foi praticamente quase como se fosse um tiro, como se fosse um assassinato, né? Que os dois se romperam e dessa vez ele tem a chance que ele não teve de corrigir isso, né? De não acabar morrendo com isso. E eu acho muito legal a maneira como ela vai colocando esses elementos espalhados e todos eles têm uma função pra gente poder montar esse personagem até a gente chegar naquele final lá que é emocionante. Então a gente vai aos pouquinhos conhecendo ele, uns pouquinhos montando. Tem mais uma referência aí a esse outro diretor que é referência para ele, né, o Fellini, que houve quem visse ali uma referência ao La Strada, né, naquele veículo puxando a casa do cara, né? Não sei se vocês lembram lá a moto com a casinha do Zampano, do Anthony Quinn, né? Viram ali um pouco disso. Uma outra cena que eu acho muito simbólica é a cena do atropelamento do cervo, né? Do animal. Que aquela mulher começa a gritar e fala: poxa, eu já atropelei vários animais aqui, eu passo aqui sempre e estou sempre atropelando animais. Quer dizer, né, a velocidade, né, como a pessoa estava em um outro universo ali, totalmente diferente. Ele é o cara que está com o seu cortador de grama viajando ali, sei lá, 20 por hora, e ela tá naquela velocidade, naquela vida intensa, e quando ela vai embora a gente tem aquele plano muito bonito do cervo caído e ele assim, né, com o animal ali sem saber o que fazer com o animal ali. Ficou para trás. Mas você sabe que isso é uma outra coisa que o David Lynch gostava nessa história, quando ele leu, né? Porque ele tinha uma experiência com o avô dele, quando menino, que o avô dele dirigia o carro muito lentamente, né? E ele gostava disso. E mesmo depois de adulto, ele não gostava de velocidade no carro, né? Então, e ele fazia uma comparação dizendo o seguinte: pô, a gente vive numa vida tão, né, atribulada, corrida, buscando as coisas, tropeçando nas próprias pernas, que no momento que você desacelera, você consegue contemplar melhor as coisas, você consegue absorver melhor as coisas, né? Aproveitar melhor os momentos. Então ele via nessa história também uma forma de fazer isso, né? E nesse filme acontece algo que você já citou, né? Que é uma especialidade do David Lynch de resgatar ou trazer gente aí do
passado, né? Que o Richard Farnsworth ele não era um cara conhecido, talvez seja lembrado por esse filme, né? Ele morreu logo em seguida, mas ele era um cara, ele era dublê, né? A história dele começa nos anos 30, né? Ele foi dublê, ele tá no filme dos Irmãos Marx, ele tá no Dia das Corridas, ele tá no O Vento Levou, ele tá no Rio Vermelho, ele tá no Gangadin, ele tá uma porrada de filme, né? Como dublê, né? Mas quando ele completa lá pelos 50 anos, ele começa a pegar papéis com diálogo, né? Ele inclusive chega a concorrer a um Oscar em 78. Ele é indicado ao Oscar num filme chamado Raízes da Traição, e dali a carreira dele começa aqui a melhorar, né? Ele vira um ator mesmo, né? Ele deixa de ser um dublê, né? E ele já estava aposentado, né? Parece que o Lynch a princípio tentou o Gregory Peck para fazer o Alvin Strait, o Peck não quis, passou. E o próprio Richard Farnsworth passou também o projeto, né? Disse que não queria fazer porque ele já estava doente, não ia conseguir completar a produção e tal, tinha todo esse papo. E só que o David Lynch acabou convencendo ele, dizendo que era um papel perfeito para ele. Ele mesmo depois assumiu que foi o melhor papel da vida dele. E ele morre logo depois, né? A gente precisa falar isso, né? O que o Richard Farnsworth faz só com os olhos aqui. Cara, eu tentei isso aí essa semana. É melhor do que a carreira inteira de várias pessoas que a gente tem por aí, sem dizer nada. Naquela cena em que ele toca o telefone, né? Que a filha vai atender o telefone. Dá um relâmpago. Que deu um relâmpago e tal. Tem uma cena ali, tem uma parte do filme em que ele tá conversando, se não me engano, é com a menina, em que ele nitidamente ele lamenta alguma coisa do passado, ele olha pra baixo, de repente ele vira e ele olha pra câmera. E eu acho que isso acontece mais no outro momento, que a impressão que a gente tem é que ele tá olhando pra gente, né? Ele para, ele tá dando aquele olhar, tá quebrando. A impressão que a gente tem é que a gente tá, é que aquele olhar e toda aquela coisa que tá sendo passada ali não é o Alvin Strait, é o Richard Farnsworth que a gente tá vendo ali, né? Eu acho do cacete também quando ele dá aquele toque naqueles dois irmãos. Sim, né? Sim. E que os caras ficam lá os mecânicos, né? Isso, aí termina o serviço lá no cortador de grama dele e ele fala tipo: eu acho que a maior parte do tempo vocês ficaram aí de briguinha aí, porra, trabalhando que é bom nada, né? Então vamos cortar ele começa a descer o preço dos caras ali, né? Só na argumentação, e depois ele manda a real pros caras também, né? Ele deixa os caras com um pedaço lá de conselho lá dele lá, né? Que é a própria experiência dele com o irmão, né? Que o irmão a gente não falou, mas no final a gente vai ver que é o Harry Dean Stanton, né? Faz uma pontinha. Mas gigante, né? Que papel, né? Que final perfeito. Mas gigante, né? Perfeito. Só aquele olhar dele pro cortador de gramas, com o olho cheio de lágrimas, e pergunta: pô, você veio nisso aí para me ver? Você cruzou o estado para me ver, né? Nesse troço aí, dirigindo esse troço. Did you ride that thing all the way out here to see me? I did, Lyle. E a Sissy Spacek, né? A gente não falou dela, mas ela faz um pouco mais que uma ponta, né? Mas praticamente só aparece no início do filme, né? Só faz a filha dele, né? Eu acho que a personagem dela talvez seja uma das coisas mais distantes da história real. Porque o Alvin Strait da vida real não tinha uma filha com a incapacidade que ela tinha, né? A personagem tem ali a Sissy Spacek. E a Sissy Spacek é uma amiga do David Lynch lá dos tempos do Eraserhead. Acho que ela botou dinheiro também no filme para ele fazer lá no início. Atriz oscarizada, né? Oscarizada. Com uma história aí. Mas é isso, né? A gente vamos seguir pro próximo, porque vamos aí tem muita coisa para falar. Vamos voltar para os sonhos? Vamos voltar para os sonhos, esse título maravilhoso brasileiro, né? Que já entrega. Me lembrei toda. O mordomo era o culpado. Isso. Meu Deus. Cidade dos Sonhos. I want you to go back to work tomorrow. You were recasting the lead actress anyway. Auditioned many girls for the part. When you see the girl that was shown to you earlier today, you will say, "This is the girl."
Peraí, eles estão falando Cidade dos Sonhos porque é Los Angeles, os jovens chegam lá com o sonho de fazer carreira, Cidade dos Sonhos. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que eu escrevi aqui nesse trecho aqui foi o seguinte, uma fala da Laura Dern numa entrevista, que ela diz o seguinte, que a ambição do David Lynch é sempre criar um mundo que você quase nunca sabe onde está. Isso eu acho que se aplica a diversos filmes dele, mas eu acho que nesse filme aqui, que é o meu preferido, tá? Você falou que o seu, Alexandre, é o Veludo Azul. Eu gosto muito do Veludo Azul, é o meu segundo preferido junto com esse aqui. Eu ainda gosto mais desse aqui, do Cidade dos Sonhos. Eu acho que é o filme que eu mais revi dele. É o segundo preferido? Porque qual que é o preferido? Não, o preferido é esse, segundo é o Veludo Azul. Entendi. Eu acho que é o filme que mais me desafiou, assim, e eu sempre me senti desafiado por esse filme. Eu já contei essa história, mas posso contar rapidinho também. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu tava vendo na TV, tava passando no Telecine, então tava passando ali, eu tinha que ver, né? Não tava gravando nem nada. Aí me liga meu pai para falar de uma outra coisa, eu tive que interromper no meio do filme. Quando eu voltei, eu já não tava entendendo uma porra nenhuma. Só que eu tinha gravado, a partir do momento que meu pai me interrompeu, eu comecei a gravar o filme, depois fui rever e daí então sempre revi esse filme. Eu acho que a história do filme, cara, a gente tá até falando sobre isso, né, Fábio? Depois que você vê e revê, você se pergunta, pô, como é que você não percebeu então vamos lá. Todas as dicas que ele dá aí pra gente entender o que acontece no filme, né? Eu acho que a história do filme é bem simples, assim. Resumindo, é uma moça loira chamada Diane Selwyn que sai da sua cidadezinha lá, depois que ela ganha um concurso de dança. Ela vai pra Hollywood com o sonho de se tornar atriz. Chegando lá, a carreira dela é uma merda, é um fracasso. Ela se apaixona por uma outra atriz. Essa outra atriz acaba trocando ela por um diretor de cinema, tendo, pelo que a gente entende do filme, a carreira que ela gostaria de ter tido. E ela, num momento ali de sentindo-se humilhada, com raiva, com inveja, com tudo de ruim, ela contrata um cara para matar essa mulher. E depois, ela se sentindo culpada, ela tira a própria vida, né? E ela sonha com tudo isso. E ela sonha com tudo isso. Por isso que o complicado dessa história toda, o problema, entre aspas, é que durante 2 horas... O filme tem 2 horas e meia, mas durante 2 horas de filme, ele tá contando isso com um sonho, e nos últimos 30 minutos ele mistura flashback com um pedacinho pequeno que seria o tempo presente, né? Que para mim o tempo presente... no final do filme, os 30 minutos finais ali, é só o tempo dentro da casa da Diane Selwyn, né, que é a personagem da Naomi Watts. E 5 segundos no início do filme, quando ela tá deitando um travesseiro. Isso, exatamente. Aí que estão aqueles marcos que a gente estava falando que a gente não percebe, né? Mas para mim o filme começa, o sonho, né, começa exatamente quando tem esse plano ali do lençol, não sei o que, e a câmera mergulha no travesseiro. E termina quando aparece o personagem do cowboy falando pra ela, menina, é hora de acordar. E aí ela levanta da cama, você percebe que é uma outra personagem ali, né? Fisicamente ela tá diferente do magra, com olheiras, vinha vendo a personagem da Naomi Watts ao longo do filme, né? Era uma menina toda deslumbrada. O Fred, mas a impressão que eu tenho, só pontuando algumas coisas aqui, é que inicialmente a ideia não era essa, né? O Lynch não era isso. Não é. Ele estava fazendo uma outra coisa. A ideia, pelo que eu sei, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, era fazer uma espécie de continuação de Twin Peaks, que ia ser o quê? Uma personagem do Twin Peaks ia sair de Twin Peaks e ia para Los Angeles, né? Essa Diane seria uma personagem de Twin Peaks que foi para Los Angeles e ia contar a história dela em Los Angeles. É a Audrey Horne. Não sei se você vai lembrar, mas a personagem da Sherilyn Fenn. Isso, exatamente. Essa personagem iria para Los Angeles. Isso ia se desmembrar de uma nova série. O David Lynch ele fez um piloto para a ABC. Na época, eles tinham contratado 5 pilotos e dos 5, 3 iam ser aprovados.
Isso acho que foi em 98, 99. Iam ser 3 aprovados. E, por incrível que pareça, o piloto do David Lynch não foi aprovado. Ele foi reprovado, a ABC não gostou. Ele fez originalmente um piloto de 2 horas e meia. A ABC falou, não, corta para 80, tira um plano do cocô, que ele filmava um cocô de cachorro, assim, muito perto. Tira violência, tira não sei o que. Ele fez essas modificações. A ABC viu o piloto e mesmo assim decidiu não levar para frente. Exatamente. E aí tem uma questão interessante, porque quando no meio desse desenrolar ele faz o História Real, né? E quando ele tá indo para Cannes com a História Real, isso tá na biografia aqui que eu tô lendo, quando ele tá indo para Cannes com a História Real, ele fica sabendo que o piloto do Cidade dos Sonhos foi reprovado, ou seja, que não ia pro ar. E aí o filme esse piloto é engavetado, ele é colocado lá na estante do estúdio. Isso. Aí depois disso, ele tem surge uma proposta de um produtor francês junto com outro produtor americano, eu acho que o francês é o Alain Sade, que eles compram o filme da ABC, acho que por 4 milhões de dólares, alguma coisa assim, que eles compram o filme, e o David Lynch tem a ideia de retomar e filmar algumas cenas depois. Quer dizer, tudo aquilo que a gente vê no filme, na parte final, que seria a revelação do sonho, a realidade, né? O flashback da realidade, aquilo foi filmado depois. Inclusive a cena de sexo entre as duas mulheres foi filmada depois. O primeiro plano do filme, que é aquela dança, aquele concurso que a gente não entende direito, depois a gente vai entender, isso não está no piloto. Eu vi o piloto aqui rapidamente, existe esse piloto, está no YouTube. O piloto tem umas outras cenas, porque é um piloto de uma série, né? Então você vê que ele começa a desenvolver personagens. Exatamente. Né? Isso, cara, isso que eu acho genial nesse filme. Depois de saber disso, é que eu começo a achar ele mais genial ainda. Porque você imagina o seguinte: a maioria desse filme aqui, como você falou, tá no piloto. Isso. Tá no praticamente piloto, exatamente. As 2 horas iniciais ali do filme, né, estão no piloto, né? Não tem 30 minutos, porque o piloto tem 1h30, mas você imagina você fazer um piloto pensando em começar uma série de TV com inúmeros personagens, quer dizer... Inúmeros personagens, você starta a história de vários personagens e depois você precisa transformar isso num filme. E você precisa dar um fecho coerente pro filme, né? Digamos fecho assim, coerente. Né? E aí a forma como ele faz, que é essa que eu contei, que é essa história simples, né? Quer dizer, que ele cria um sonho, você... Na verdade, quando o filme começa... você já está dentro do sonho. Você está dentro do sonho, praticamente. Exatamente. Só que ele vai empurrando para você alguns elementos surrealistas que você começa a ver, porra, mas peraí, que coisa estranha. O que isso tem a ver com isso? E uma outra sacada que eu acho é a inversão de papéis, né? Porque no piloto a Diane chama Beth, né? E você tem aquela coisa da troca do papel com a garçonete da lanchonete, porque depois a gente vai descobrir que a Beth era garçonete. Mas então... Você entende? Os nomes, os papéis são trocados. São trocados. Mas esse é o lado genial, né? De você reverter completamente a função e a forma de algo que tu tinha feito com outro objetivo. E da maneira como ele fez. Sim, e é muito interessante que, por exemplo, na primeira parte do filme a gente é apresentado aquele matador de aluguel. E a gente fala, o que esse cara tá fazendo aí? Né? Que tem aquela situação cômica que ele atira na parede, acerta a mulher que tá do outro lado. Aquilo era claramente um personagem que ia pra série, que ia ser desenvolvido na série. E a gente percebe que, e depois lá na frente ele retoma esse cara, sendo ele o matador que ela contratou pra matar a mulher que ela amava. Então, assim, é genial esse feixe que ele dá, estando no mesma lanchonete que aqueles 2 caras conversavam no início do filme também. Que a gente vai se perguntar, quem são esses caras? Peraí, quem são esses caras? E a gente vai descobrir que é a mesma lanchonete. Quer dizer, no sonho, ela trocou todas as peças. Ela trocou os nomes. Isso é que eu acho perfeito, cara. Porque ele usa uma lógica que é do sonho, né? Que no sonho você mistura as coisas. Isso, né? exatamente. As coisas que você viveu, elas aparecem no sonho de formas que você às vezes não explica. Nesses 30 minutos finais, vamos chamar assim, que é onde ele conta através de flashback o que aconteceu com a personagem da Naomi Watts, você entende que vários personagens que ela vê naquela festa, quer dizer, a mãe do diretor
é a gerente lá dos apartamentos no sonho dela. Sim. Né? O cowboy, se vocês perceberem, o cowboy passa lá atrás na festa. Isso, exatamente. Passa Quer mesmo. dizer, ela tá toda hora pescando personagens e coisas Sim. que ela ouviu. Ela escuta do diretor a história de que ele pegou a própria esposa com o piscineiro. Exatamente. E isso entra no sonho dela. Quer dizer, é sensacional. Sobre essa história, relação. porque o lado genial, você tem diálogos ali, né? Por exemplo, elas vão fazer uma ligação telefônica e a Beth diz, não, a gente finge ser outra pessoa. Depois ela fica loira e aí tem toda essa questão de ela fazer a mulher que na vida real domina ela, né, que é a dominante na relação, Exatamente. se tornar loira igual a ela, e ela diz pra essa mulher, não, você parece ser outra pessoa. Que isso aí tudo parecem ser dicas. É quase um corpo pois que cai. E aí né? que eu falar. fico abismado em relação ao quanto disso realmente ele não queria se transformar em sonho. Tá? Não queria que fosse uma coisa real, porque depois a gente tem aquela parte do teatro, onde lá tá aquela parte, não é a banda aqui, é tudo gravação, né? E isso aí tudo, nada disso aí estava planejado para ser visto como um sonho, porque se não foi, aí sim, realmente é uma coisa genial dele conseguir perceber que até esses diálogos ali no meio vão balizar a ideia de que a gente está vendo ali é um sonho e tem essas dicas no meio de que tudo isso está acontecendo. Não, e veja só, você falou de dicas, Fábio, vamos lembrar de uma cena que eu acho genial, que é aquela cena que elas pegam o telefone pra procurar a Daiane, né? Tá a Beth, que na verdade é a Daiane, e tem a moça que perdeu, que na verdade ela assumiu o nome de Rita, porque ela não sabe quem ela é, né? E elas acham que a Rita, que a morena, é a Daiane. E elas vão ligar pra Daiane, pra casa da Daiane. E aí a Beth liga pra a Daiane. personagem da... A Beth liga pra Daiane, ela tá ligando pra ela própria. E ela fala isso, deve ser estranho ligar pra si mesma, né? Na verdade, ela tá ligando pra ela própria, cara. E eu achei uma sacada. Eu falei, ali ele já sabia que a Beth era a Daiane. Ele já sabia disso. Assim, eu realmente não sei se ele projetava fazer na série essa mesma troca, estrutura, né? de sonho, né? Isso não dá pra saber. O que eu sei é o seguinte, o piloto da série, que foi feito em 99, como você falou, ele termina com elas descobrindo o corpo na cama, como a gente vê no filme. Aí depois elas vão pra botar aquela peruca loura na morena. Vai rolar o sexo ali depois, tá? Laura Herring, só que o sexo não acontece no piloto, né? Não. E aí o piloto termina com a câmera indo pra trás da lanchonete e parando no mendigo. Que tem a caixa. Mas aí não mostra a caixa, né? Mas a chave azul aparece. Então, assim, eu fico me perguntando se ele não tinha essa ideia de abrir, porque né? é muita frase direcionada exatamente a essa percepção do que a gente tem no final quando a gente vê o filme pronto. Tá tudo muito direcionado a levar a gente para esse lado, a conduzir a gente para esse lado. Esse filme ele deve ser, para quem estuda neurologia, que é o estudo dos sonhos, deve ser tipo um filme de cabeceira, né? Sabe essa história de você vivenciar alguma coisa, de repente aquela pessoa que tu viu na fila do supermercado aparecer no teu sonho te dando um tapa na cara, é mais ou menos isso aqui, tá? Olha esse filme que tu vai entender. Mas você sabe que mas você sabe que eu ouvi um podcast gringo e assim, né, a gente encontra as pessoas falando umas coisas que eu fico me perguntando, como é que esses caras gostam de cinema? Porque uma das reclamações que um dos caras tinha lá que era o seguinte, poxa, mas não pode ser tudo um sonho por duas razões. Primeiro o seguinte, ele não respeita a lógica do sonho, porque os estudos dizem que você, quando está sonhando, você não tem a capacidade de sonhar com uma cena em que você não está presente. Então você não pode sonhar com duas pessoas conversando sobre um mendigo que está atrás de uma lanchonete se você não é uma dessas pessoas. Ou se você não está naquela lanchonete observando aquela cena, entendeu? Aí eles começam assim. E aí depois eles vêm com a história o seguinte, um deles fala, né? Mas se for tudo um sonho, por que eu tô vendo esse filme? Eu falei, peraí, vou parar de escutar essa merda aqui. Os caras não sabem ver filme, né? Porque, cara, pelo amor de Deus, cinema tem que ser realidade agora, entendeu? Cinema é mais um sonho do que a realidade, cacete. Né? Então, como é que você vai reprovar um filme por causa disso? Eu gosto muito do filme assim, porque ele é um filme que, como tu falou da questão do ter saído, ter falado com o teu pai, do ter te perdido,
porque é um filme que, de certa forma, ele está a todo momento reordenando as ideias, né? Ele está reconfigurando. E a gente vai reconfigurando e reordenando as ideias juntos. E isso cansa algumas pessoas. Né? Algumas pessoas ter que a todo momento ter que estar reconstruindo aquilo que tu tinha pensado antes é doloroso para muita gente. E é uma pena, né? As pessoas deixam de receber. Você sabe que tem... Mas tem... Agora falando um pouquinho da questão de bastidor, assim, tem uma questão interessante nesse filme, porque a Naomi Watts, ela parece que ela repete no personagem dela um pouco dela mesmo, né? Porque ela estava tentando de todo jeito, né, fazer um filme significativo, ela fazia um monte de testes para elenco, não passava em nenhum, não conseguia emplacar a carreira dela, e no filme ela faz uma personagem que está justamente fracassada, né, que não está conseguindo emplacar um personagem, que também está fazendo um teste em uma determinada cena do filme. Então tem essa relação também entre a vida real da Naomi Watts com a personagem dela, que está tentando se tornar uma atriz em Hollywood, mas não consegue. E é bacana, né, que essa atriz, ela idealiza tanto no sonho ela ser perfeita, sim, que ela faz a mesma cena de duas formas completamente diferentes em 10 minutos de filme, né? Primeiro, no ensaio ali, é uma cena com totalmente um tom mais agressivo, e aí ela vai pro teste, e a mesma Naomi Watts, aí é mérito pra atriz, né? Não é à toa, ela foi indicada, ela né? É ótima. Ela faz a mesma cena de uma maneira completamente diferente, e todo mundo exaltado com ela, e ali você já começa a perceber que tem alguma coisa, né? Porque todo mundo tá embasbacado com ela, chegou do nada e ela consegue subir, consegue ser reverenciada, e ela é o centro das atenções. Bem aquela coisa do sonho mesmo, de você se exaltar, se colocar lá pra cima de todo mundo. Sim. E tem uma coisinha interessante que aquela que faz vamos dizer, a que administra aquele condomínio onde ela vai morar é a Emília, né? Exatamente. Seu último papel. Fez um dia em Nova York com Gene Kelly, né? É uma atriz veteraníssima e é o último filme dela, inclusive. E um pouco conversa com essa coisa do estrelato, né? Enquanto da atriz, da passagem de bastão, né? Da atriz consagrada para uma atriz construindo uma carreira, que era a própria Naomi Watts aí nesse momento, né? Eu acho que diz até um pouco do que ele também quer contar com essa história, né? Que é essa história que a gente já conhece de como Hollywood trata as pessoas, né? Tem todo o lado do glamour de um lado, mas também tem o outro lado, que é o da máquina comedora de gente, né? Total. Destruidora de cadeiras. Ele se vinga ali, né? Ele dá boas diretas ali no queixo de produtor, no queixo de ator, de diretor. E tem uma homenagem ao Jack Nicholson nesse filme aí, você sabe, né? Tem? Tem? Tem uma homenagem ao Jack Nicholson. Uns anos antes ali, eu acho que foi em 94. Jack Nicholson ganhou as manchetes aí que no acesso de fúria ele pegou um taco de beisebol e destruiu o carro de alguém. O carro de um sujeito lá, né? Não era da máfia, não, né? Exatamente um taco de beisebol, como aquele do Adam Cash. Mas sabe como você falou nessa história do diretor quebrando, né, o carro e tal? E uma outra coisa que eu acho interessantíssimo nessa maneira dele de contar a história, que é o seguinte: você começa a ver essas linhas de história de outros personagens, né, que acaba que depois fica só entre as duas mulheres e a linha de história do diretor, né, que uma hora meio que vão se encontrar ali. Mas essas outras ações paralelas, você não entende naquele momento ali, mas no final do filme, quando você percebe que aquilo tudo é parte de um sonho, todas essas ações, elas de certa forma, dentro do sonho, elas funcionam como formas da pessoa que está sonhando, que no caso é a personagem da Naomi Watts, justificar boa parte do fracasso dela, da culpa que ela tem. Né? Então, assim, por exemplo, o fato no sonho dela, ela idealizar que existe uma máfia, né, que está forçando que a tal da Camilla Rhodes entre no filme daquele diretor, é uma coisa que depois justifica o fato da amante dela trocar ela pelo diretor. Tá entendendo o que eu tô falando? Quer dizer, a ação no sonho dela
tá servindo de forma para ela escapar do que realmente aconteceu com a vida dela. E até na vida real, né? Aquele beijo que a Camila Rhodes do sonho, né? Que a moça dá lá na verdadeira Camila, ele é tão onírico, ele é tão estranho que tu fica se pensando se ali ela já não tá alucinando, se ela já não tá enxergando coisas para deixar mais ainda latente a raiva que ela tá com a situação, né? Você fala o beijo dela com quem? Com o não, diretor? Com a que a Camila que ela desce ali. Sim, a Camila Rhodes da vida real beija a Camila do sonho. Isso, né? aquilo ali é tão estranho naquele sentido ali que tu começa a imaginar se ela já não tá alucinando, se ela já não tá subvertendo as coisas na vida real também ali. Que é o que vai acontecer, acho que no final, quando ela vê aqueles velhinhos, né? Que aquilo ali, pra mim, é uma alucinação. Alucinação, né? Total. Aquela cena da... Também tem uma coisa interessante que eu fiquei me perguntando por que o Lynch fez aquilo, né? Eu não sei se vocês lembram desse detalhe, mas na cena da masturbação, por exemplo, a gente tem o rosto da Naomi Watts, aí o Lynch ele faz ali uma espécie de um raccord de olhar, eu acho que a Naomi Watts está olhando pro teto e ele demora para focar o teto e a câmera em movimento. E eu fiquei pensando, por que ele faz isso, né? Uma coisa que me intrigou muito, Porque né? ele desfoca. Porque ele desfoca, foca rapidamente e depois segura a imagem no teto, né? Por que ele faz aquilo, né? Então também umas opções ali, umas coisas que me chamaram a atenção. E me deixou pensando, eu confesso que fiquei pensando bastante. Mas aí você lembra que você está vendo um filme do David Lynch, você não precisa ter a explicação de tudo, senão vai ter. Que é o bacana, né? Eu tava lendo, acho que é o Vilaça que ele sugere que os pais ali no final pode ser uma lembrança dela dos pais dela que ficaram no interior, aquela coisa deles, porque no sonho dela são eles que trazem ela pra cidade, né? E aí, de repente, como ali ela já tá se sentindo culpada pela morte, de repente seria aquela coisa da punição, do conservadorismo dos pais que estão punindo ela pelo que ela fez de errado depois da criação dela. Mas o legal é que não precisa ser isso, né? Pode ser aquilo que dentro da tua interpretação melhor convier imaginar que sejam aqueles velhinhos que estão vindo ali. E esse what the fuck que tu fica é que eu acho que é uma das coisas mais legais do cinema do Lynch, né? E os velhinhos estão na transição, né? Porque teoricamente, se a abertura da caixa ela representa a saída do sonho e a volta à realidade, teoricamente, quando a caixa abre, não sei se vocês se lembram, mas coincide com a saída dos velhinhos ali daquele saco que o mendigo tá segurando, né? Uhum. O mendigo tá segurando um saco ali que cai no chão, aí os velhinhos saem de dentro do saco, depois os velhinhos aparecem andando passando por baixo da porta. Quer dizer, né? Tá nessa transição entre sonho e realidade aí. Uma coisa freudiana ali, né? E é muito legal do Lynch que ele subverte a expectativa da gente, né? Eu lembrei agora rapidamente de uma cena do História Real em que a gente tem ele no cortador de grama indo em direção ao semáforo e ele fica tanto tempo naquilo que tu jura, não, alguma coisa vai acontecer um acidente e não acontece nada. E aqui eu lembrei, quando eu vejo o Robert Foster lá no início, eu penso, não, esse cara vai ter uma função na história. E o Robert Foster desaparece, ele some completamente. Exatamente. Ele só é citado depois. Isso também eu acho que é genial, porque ele mantém uma certa expectativa na gente e ele subverte isso simplesmente não levando em frente o que a gente imagina que possa acontecer ali. Ele manipula. Né? Pra mim ele já fez isso pra mim, pelo menos no Veludo Azul. Só voltando que, você numa situação como aquela, naquele carro que eles levam o Jeffrey pra aquele passeinho ali, esse cara vai morrer. É isso aí. Eles vão matar. Qual foi o impedimento de matar o Jeffrey ali? Eu acho que é a aleatoriedade do Frank, que ele falou, porra, não vamos matar esse cara não. Vamos fazer outra coisa. Mas é aquilo, né? Não é todo diretor que vira adjetivo, né? Bergmaniano, Kubrickiano, agora Lynchiano. Tem que ter algo a mais ali. E essa questão de deixar a abertura pra gente não é tu decifrar o filme, né? É tu ficar com o filme. Que é uma das coisas que mais acho que fica do Cidade dos Sonhos, é isso, né? Eu acho que por mais que esse filme seja decifrável, que eu acho que tem tá tudo ali, né? Essa lógica que a gente colocou aqui tá muito próxima do que seria a lógica do filme ali, só que realmente também não é importante, é só um fetiche, né? Exato.
né? Da gente, legal, a gente conseguiu solucionar mais ou menos o filme. E eu volto a dizer, para mim, isso não é o mais importante. Não é. Porque se fosse, eu não gostaria do Estrada Perdida. Porque aquele ali eu não consigo decifrar. É a experiência, né? Eu acho o Estrada ainda mais complexo que o Cidade dos Sonhos, eu acho. Eu também acho. É bem possível gostar do filme, se satisfazer com o filme, como é o meu caso. O Cidade dos Sonhos não é meu preferido, mas eu gosto muito, mas sem querer quebrar a cabeça para compreender ou fazer criar essa lógica que você criou, e não estou dizendo que você está errado, mas é possível se satisfazer apenas em você ver aquelas duas protagonistas, a interação entre elas e que aliás tem momentos muito interessantes. Toda essa simbologia aí também. Como toda arte, né? A gente tem ali, a gente lembra ali de protagonistas bergmanianas e hitchcockianas com troca de identidades e perucas. Eu pensei na Liv, eu pensei no Persona. Não tem como a gente não fazer uma referência também. Mas é aquela coisa da arte, né? Você viver a experiência e ficar com a arte. Você não precisa decifrar aquele quadro abstrato na tua frente. Se aquilo ali te faz bem, perfeito, sabe? Não tem porquê você... Para falar de futilidade, para não dizer que o nosso podcast não fala, a Laura Herring, ela era mexicana de nascimento, mas ela foi Miss Estados Unidos, né? Em 85. A morena, né, do filme. Acho que é o único papel de destaque dela. E ela que vai ser lembrada sempre por já que estamos falando de curiosidades também, a cena de sexo entre elas, a Laura Harry estava extremamente preocupada em mostrar partes do corpo e tal. Aí o Lynch teve que fazer uma iluminação ali que não mostrasse principalmente as partes baixas do corpo dela ali e tal. Eu não me importei que ela tivesse mostrado. Mas sabe que dizem que ele, quando lançou isso em VHS, ele borrou. Ele botou um blur ali justamente para proteger elas, né? Porque ele sabia que caindo no VHS aquilo ia virar cópia. E isso acabar caindo, sei lá, na internet, né? Pra Daqui a pouco iam editar isso para transformar no filme pornô. É capaz mesmo, né? Deep fake e tudo, né? Bom, eu vi na cópia da Criterion em Blu-ray, tá lindo, viu, gente? Tá alta definição. Imagino, eu tô esperando a minha cópia. Mas vai chegar? Esse filme aqui dá pro David Lynch a terceira indicação ao Oscar dele. Verdade. Ele é um cara que eu me pergunto assim, né? Porque ele foi indicado ao Homem-Elefante, o Veludo Azul e esse aqui, né? E ele ganha como diretor em Cannes pelo Cidade dos Sonhos e o filme é indicado a Palma de Ouro, mas não leva. Mas para mim é sempre curioso ver o David Lynch figurando entre os indicados a Oscar de melhor filme pela academia. Não porque ele não mereça, mas é porque eu acho o cinema dele tão fora daquele padrão. Da curva, né? Mas o fato, Fred, é que ele só é indicado para diretor. Os filmes não são, com exceção do Homem-Elefante. Mas Veludo Azul e Cidade dos Sonhos não são indicados para... Na verdade, não tem mais nenhuma indicação, só indicação de diretor. Né? Para mais nada, praticamente. Não, acho que o Coração Selvagem, a Diane Ladd, eu acho que é indicada. Sim, atriz coadjuvante. Então, tem um outro filme, de repente, que... né? Mas, realmente, a filme não será. Né? Não faz parte também do mainstream. Né? Eu acho que ele é o diretor surrealista que mais se aproxima do mainstream, talvez. Assim. E é um filme que cresceu demais, né? Porque a BBC colocou ele como filme do século XXI, né? E você vai ver, tem várias revistas e várias votações e que acabam colocando ele, se não em primeiro lugar, ali no topo. E parece que quanto mais o tempo vai passando, mais o filme vai ganhando uma aura maior ainda do que ele tinha quando ele foi lançado. Que eu acho que a gente começa a fazer um pouco com o que a gente faz com o Corpo que Cai, né, guardado as devidas proporções, que é você rever o filme e você começa a ver uma série de coisas, uma série de simbolismos, né, e você começa a ter uma outra interpretação do filme. O filme não foi compreendido na sua época, na impressão, né? Não sei. Eu acho que não. E só vamos finalizar então, mas só para dizer que a gente não falou, né, o Império dos Sonhos, que aí é o último longa-metragem dele. Eu
tenho quase certeza que eu li, minha memória está fraca, há muito tempo atrás, uma entrevista dele dizendo que ele tinha se aposentado para o cinema. É claro que ele pode reverter isso a qualquer momento, né? Ele continua na ativa, mas inclusive fazendo uma série de TV chamada Wisteria, que parece que vai sair em 2021, não sei que pé anda isso, mas ele está acreditado no IMDb como diretor de alguns episódios dessa série. O Império dos Sonhos eu já acho um filme assim que é bem o que você falou aí, Fábio, é você absorver aquilo ali como uma obra de arte, como arte, como uma experiência, porque ali eu acho que ele não teve quase nenhuma intenção de criar uma coerência de história. Tem um episódio engraçado, é só curiosidade também, rapidinho, envolvendo o Império dos Sonhos, porque quando o filme saiu, foi lançado, entrevistaram o David Lynch, e ele disse que a Laura Dern interpretava 4 personagens no filme. E depois entrevistaram ela e ela falou que interpretava 3 personagens. Então, quer dizer, nem eles estavam se entendendo ali quantos personagens cada um interpretava. Então é uma coisa meio... Vai ver que eram 5, né? Eles nem perceberam. Exato. Mas eu cheguei a ver esse filme uma vez só, acho que há uns 14 anos. Acho que foi na época que o filme saiu. 2006, 2007 ali eu vi esse filme. Mas são 3 horas assim de surrealismo, de viagem e... Tem linhas de história, mas as coisas se confundem bastante. É dos filmes também mais complexos, assim, se você tentar colocar alguma coerência de história, alguma linearidade. Agora é bom tu explicar essa questão dele não gravar mais, para explicar pro público aí como é que a gente tem um filme de 2001 no podcast Filmes Clássicos. É verdade. Isso é uma licença poética, entendeu? Como ele fez. Plenamente aceitável. Já aconteceu vezes. Vale antes, a pena, né? A gente já fez episódio sobre o Sonho de Liberdade. Porque acaba que é o seguinte, né? A ideia é fazer sobre filmes clássicos. Você tem dúvida que esse filme é um filme clássico? Vai ser daqui a 10, 15, 20 anos? Eu não acho que ele vai mudar de patamar, né? É isso aí que você falou. Eu acho que com o tempo as pessoas vão acabar descobrindo mais coisas, né? Aí também, né? O importante também, eu acho que é falar de grandes filmes acima de tudo, né, gente? Sim, claro. Não vamos ser xiitas. É isso aí. A gente já falou a gente fez o Sonho de Liberdade, porra, de 94. Até Os Imperdoáveis eu acho que vai pintar. Não, mas ele vai estar antes de ele 2020. vai estar no padrão oficial 30 ali, anos. vai estar nos 30 ali. Você já verificou a data de lançamento? Ah, bom, mas se tu segurar um ano, vai. Senão a gente faz abre uma exceção. A porteira tá aberta. Beleza? Mas então é isso, né? Encerramos o ano, né? Encerramos o ano mais um com o David Lynch. E aí, ano que vem, a gente volta com Chinatown. Se Deus quiser, sem Covid. Sem Covid. Com vacina. Isso aí, 2021, né? Todo mundo vacinado. O Covid acaba já. com 2020, não é isso? Espero que sim. Então, até 31 de dezembro a gente tem aí para estar vacinado, né? E já que falamos do Jack Nicholson, ele vai estar aí abrindo 2021. Isso. Junto com o Polanski também, que a gente nunca fez um filme do Polanski, né? Que, aliás, foi uma escolha dos ouvintes, né? A gente fez uma votação há alguns meses. Qual seria o filme de 1º de janeiro do episódio 1º de janeiro de 2021? E aí a gente vai tornar isso uma tradição. Bob Nicholson vai começar 2021 com o nariz destruído. Nariz destruído. É isso aí, galera. Então, boas festas a todos. Boas festas. Valeu a presença de vocês. Ótimo papo. Valeu. Valeu, Fábio. Valeu, Rafael. Opa, um abraço. Valeu, Fábio, Rafael. Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam mais um ano aí. Bom fim de ano a todo mundo. Abraço. I close my eyes.